Capítulo 46. Dois amantes amaldiçoados. Eragon olhou para o dragão atônito. "Mas como?" exclamou ele. Antes que Glaedra ou Oromis pudesse responder, Eragon virou para Safira e disse através da mente em voz alta: Você sabia e mesmo assim me deixou acreditar que Morzan era o meu pai. Durante todo esse tempo, apesar de eu, ofegante." Eragon gaguejou e se calou, incapaz de articular qualquer palavra de um modo coerente. Memórias espontâneas de Bronn o invadiram, varrendo-lhe todos os outros pensamentos. Reviu o significado de todas as palavras e expressões de Bronn. Nesse instante, tudo fez sentido. Ainda queria explicações, mas não precisava delas para determinar a veracidade das afirmações de Glaed. Sentindo nos ossos que o que Glaed disse era verdade, Eragon sobressaltou-se, ao sentir Oromis tocar-lhe o ombro. "Eragon, precisa se acalmar", disse o elfo num tom apaziguador. "Lembre-se das técnicas de meditação que te ensinei. Controla a respiração e deixe que a atenção flua dos seus membros para o solo, debaixo de ti. Assim mesmo. Agora outra vez. Respira fundo." As mãos de Eragon pararam de tremer e o ritmo cardíaco foi diminuindo, à medida que ele seguia as instruções de Oromis. Logo que sentiu a mente mais clara, olhou logo para Safira e questionou: "Você sabia?" Safira ergueu a cabeça do chão. "Eragon, eu queria te contar. Afligiam-me sentir o quanto as palavras de Murtagh te atormentavam, sabendo que não podia te ajudar. Ainda tentei, por diversas vezes, mas tal como Oromis e Glaed, eu também jurei na língua antiga esconder de você a identidade de Bronn, e não podia quebrar o meu juramento. Que quando ele te contou?" perguntou Eragon, ainda agitado, falando num tom elevado. "Um dia depois dos Urgaus nos atacarem, à saída de Teir, você ainda estava inconsciente. Foi nessa altura que ele te disse como contatar os Varden em Gil-eadir?" "Sim, mas antes de eu saber o que o Bronn tinha para me dizer, ele me fez jurar que jamais falaria para ti sobre o assunto, a não ser que descobrisse por si mesmo." "Lamontavelmont, eu aceitei. Ele te contou mais alguma coisa?" insistiu Eragon, sentindo a raiva crescer. "Há mais algum segredo que eu deva saber? Como por exemplo, Murtagh não ser o meu único irmão ou até como derrotar Galbatorix. Durante os 2 dias em que Bronn e eu perseguimos os Urgaus, ele me contou os detalhes da sua vida. Caso morresse e se alguma vez viesse a saber do seu grau de parentesco, o seu filho pudesse saber que tipo de homem ele era e por que agiu daquela forma. Bronn também me entregou um presente para ti. Um presente. Uma memória dele, dirigindo-se a você como pai e não como Bronn, o contador de histórias. Mas antes de Safira partilhar essa memória com você," interpelou Oromis e Eragon percebeu que Safira permitiu que o elfo escutasse suas palavras. "Seria melhor que soubesse como tudo aconteceu. Está disposto a me ouvir durante algum tempo, Eragon?" Eragon hesitou, sem saber o que queria. Entretanto acabou por aceder. Erguendo a taça de cristal, Oromis bebeu o vinho, voltou a colocá-la na mesa e disse: "Como sabe, tanto Bronn como Morzan eram meus aprendizes. Bronn, 3 anos mais novo, tinha Morzan em tão alta estima, que permitia que ele o desdenhasse e lhe desse ordens, sujeitando-se a que ele o tratasse vergonhosamente." Eragon disse num tom áspero: "É difícil imaginar Bronn a se sujeitar às ordens de alguém." Oromis baixou a cabeça, num rápido aceno de pássaro. No entanto, foi isso que aconteceu. Bronn amava Morzan como um irmão, apesar do seu comportamento. Só quando Morzan entregou os cavaleiros a Galbatorix e os renegados mataram o dragão de Bronn, Safira, ele percebeu a verdadeira natureza de Morzan. Por mais intensa que fosse a afeição de Bronn pelo que outrora Morzan se mostrará, a sua chama era comparável à luz de uma vela, diante do inferno de chamas em que se encontrava o ódio que lhe deu lugar. E Bronn jurou se opor e frustrar as conquistas de Morzan como e onde lhe fosse possível, reduzindo as suas ambições a amargos remorsos. Eu avisei Bronn em relação a esse caminho de ódio e de violência, mas ele estava louco de desgosto com a morte de Safira e não deu ouvido. Nas décadas que se seguiram, o ódio de Bronn nunca esmoreceu. Tampouco os seus esforços para depor Galbatorix, matar os renegados, acima de tudo, vingar-se da dor que Morzan lhe infligira. Bronn era a encarnação da persistência. O seu nome era um pesadelo para os renegados e uma luz de esperança para aqueles que ainda alimentavam a resistência ao Império. Oromis fixou a linha branca do horizonte e bebeu mais um gole de vinho. "Estou bastante orgulhoso pelo que conseguiu sozinho, sem a ajuda do seu dragão. É sempre reconfortante para um professor ver um dos seus alunos distinguirem-se, seja de que maneira for. Estou a dispersar-me. Há cerca de 20 anos atrás, os Varden tinham espiões espalhados por todo o Império e começaram a receber relatórios sobre as atividades de uma misteriosa mulher, conhecida apenas por a Mão Negra. A minha mãe", acrescentou Eragon. "Tua mãe e a mãe de Murtagh", continuou Oromis. "A princípio, os Varden não sabiam nada sobre ela, a não ser que era extremamente perigosa e que se mantinha leal ao Império. A seu tempo, depois de muito sangue derramado, descobriram que ela servia Morzan e somente Morzan, nomeadamente que este se tornou dependente dela para se fazer cumprir a sua vontade por todo o Império. Ao saber disso, Bronn partiu em perseguição da Mão Negra, para matá-la e, dessa forma, atingir Morzan. Como os Varden não conseguiam prever onde sua mãe iria aparecer, Bronn viajou até o castelo de Morzan, espionando até conseguir elaborar uma forma de se infiltrar no seu interior." "E onde ficava o castelo de Morzan?" "Ficava não, fica. O castelo ainda existe. É Galbatorix que agora o usa.
situa-se no sopé da Espinha, perto da margem nordeste do lago Leona, bem escondido do resto do reino. Eragon afirmou. Geld me disse que Bronn conseguiu se infiltrar no castelo fingindo ser um dos criados. É verdade e não foi tarefa fácil. Morzan impregnou a sua fortaleza com centenas de feitiços, concebidos para protegê-lo dos inimigos. Forçava também todos que o serviam a prestar juramentos de lealdade, muitas vezes com o seu verdadeiro nome. Contudo, depois de muita experimentação, Bronn conseguiu encontrar uma brecha nas proteções de Morzan, o que lhe permitiu tomar o lugar de jardineiro na sua propriedade. E foi sob esse disfarce que conheceu a sua mãe. Olhando para as mãos, Eragon continuou. E depois a seduziu para atingir Morzan, suponho. Nada disso, replicou Oromis. Inicialmente talvez essa fosse a sua intenção. Mas entretanto aconteceu algo que nem ele nem a sua mãe previram, apaixonaram-se. Toda a afeição que a sua mãe, antes, nutria por Morzan desapareceu, expurgada pelos maus tratos que ele infligia a ela e a seu filho recém-nascido, Murtagh. Desconheço a sequência exata dos acontecimentos, mas a dada altura Bronn revelou a sua verdadeira identidade à sua mãe e esta, em vez de traí-lo, começou a passar informações aos Varden, sobre Galbatorix, Morzan e o resto do Império. Mas Morzan não a obrigara a jurar lealdade na língua antiga. Como pôde ela se virar contra ele? Um sorriso apareceu nos lábios finos de Oromis. Pôde, sim. Morzan dava-lhe um pouco mais de liberdade que aos outros criados, para que ela usasse o seu engenho e iniciativa no cumprimento das ordens. Arrogante como era, Morzan acreditava que o amor que ela sentia por ele lhe garantia a sua lealdade, mais do que qualquer juramento. Além disso, ela já não era a mesma mulher que se ligou a Morzan. A maternidade e o fato de ter conhecido Bronn alteraram de tal forma o seu caráter que o seu verdadeiro nome mudou, libertando-a dos compromissos anteriores. Se Morzan tivesse sido mais cauteloso, por exemplo, lançando-lhe um feitiço que o avisasse, caso ela quebrasse as suas promessas, ele teria percebido o momento em que perdeu o controle sobre ela. Mas esse sempre foi o pior defeito de Morzan. Ser capaz de planejar um engenhoso feitiço e em seguida falhar, por impaciência, ao ignorar um detalhe crucial. Eragon franziu a testa. Por que minha mãe não abandonou Morzan logo que teve chance? Porque depois de tudo que ela fez em nome de Morzan, sentiu que era o seu dever ajudar os Varden. E, principalmente, porque não conseguia deixar Murtagh com o pai. E não podia levá-lo com ela. Se estivesse ao seu alcance, tenho certeza de que teria feito. No entanto, Morzan percebeu que a criança lhe dava imenso poder sobre sua mãe, forçando-a a confiar Murtagh a uma ama de leite, e apenas permitia-lhe que o visitasse em intervalos espaçados. O que Morzan não sabia é que, durante esses intervalos, ela também visitava Bronn. Oromis se virou para contemplar um par de andorinhas que andavam às voltas no céu azul. De perfil, as suas delicadas feições oblíquas são semelhantes a um falcão ou a um esbelto gato, pensou Eragon. Ainda olhando para as andorinhas, Oromis disse. Nem mesmo sua mãe conseguia prever para onde Morzan iria mandá-la a seguir, nem quando poderia regressar ao castelo. Por isso Bronn tinha que permanecer na propriedade de Morzan por longos períodos se quisesse vê-la. Bronn trabalhou como jardineiro de Morzan durante quase 3 anos. De vez em quando, escapava para enviar uma mensagem aos Varden, ou comunicar com os seus espiões espalhados por todo o Império, mas, tirando isso, não saía dos jardins do castelo. 3 anos, e não receava que Morzan o visse e o reconhecesse? Oromis desviou os olhos do céu, observando de novo Eragon. Bronn era um especialista em disfarces. Além disso, Morzan e ele não se viam há muitos anos. Ah! Exclamou Eragon, torcendo a taça entre os dedos e contemplando a refração da luz através do cristal. E depois, o que aconteceu? Depois, continuou Oromis, um dos agentes de Bronn em Teir contatou um jovem estudioso chamado Geld, que queria se reunir aos Varden. Além de que, ele alegava ter descoberto provas da existência de um túnel, até então secreto, que conduzia à ala do castelo de Urubai, construída pelos Elfos. Como é óbvio, Bronn achou que a descoberta de Geld era demasiado importante para ser ignorada. Por isso fez as malas, desculpou-se junto dos outros criados e partiu para Teir. E a minha mãe? Partiu um mês antes em uma das missões de Morzan, esforçando-se para reunir todos os fragmentos da história, que entretanto ouvirá de outras pessoas. Num todo coeso Eragon disse. Por isso, Bronn encontrou-se com Geld. Logo que se convenceu que o túnel era real, enviou um dos Varden para tentar roubar os 3 ovos que Galbatorix tinha em Urubai. O rosto de Oromis ensombrou-se. Infelizmente, por motivos que jamais foram totalmente esclarecidos, o homem que escolheram para a tarefa, um certo Eftrin de Furnost, conseguiu roubar apenas um ovo do tesouro de Galbatorix, o ovo de Safira. Depois de estar de posse do ovo, fugiu dos Varden e dos criados de Galbatorix. Em consequência da sua traição, Bronn passou os 7 meses seguintes a procurar de Eftrin, numa tentativa desesperada para recuperar Safira. E foi durante esse período que a minha mãe viajou para Carvahal em segredo para me dar à luz. 5 meses depois. Oromis Annual. Você foi concebido precisamente antes da sua mãe partir para a sua última missão. Por isso, Bronn não fazia ideia do seu estado, enquanto perseguia Eftrin e o ovo de Safira. Quando Bronn e Morzan finalmente se confrontaram em Gil-eadir,
Morzan lhe perguntou se foi ele o responsável pelo desaparecimento da sua mão negra. Era compreensível que Morzan suspeitasse do envolvimento de Bron, uma vez que ele foi o responsável pela morte de vários renegados. É claro que imediatamente Bron concluiu que algo de terrível teria acontecido com sua mãe. Mais tarde, ele me confessou que foi esse pensamento que lhe deu a força e a coragem necessárias para matar Morzan e seu dragão. Depois de matá-los, Bron retirou o ovo de safira do corpo de Morzan. Entretanto, Morzan localizara Elftrin e lhe tomou o ovo. E abandonou a cidade, parando apenas o tempo necessário para esconder o ovo de safira, onde sabia que os Varden acabariam descobrindo. Por isso Geudo estava convencido de que Bron tinha morrido em Gil-ead, acrescentou Eragon. Oromis voltou a acenar com a cabeça. Bron estava tão apavorado que nem quis esperar pelos companheiros. Mesmo que a sua mãe estivesse viva e com boa saúde, Bron tinha medo que Galbatorix tentasse fazer dela a sua mão negra e que ela jamais conseguisse escapar dos seus compromissos com o Império. Eragon sentiu as lágrimas umedecerem-lhe os olhos. Bron devia amá-la muito para abandonar toda a gente, assim que soube que ela estava em perigo. Bron cavalgou diretamente de Gil-ead rumo à propriedade de Morzan, parando apenas para dormir. Mas, por muito rápido que fosse, chegou tarde demais. Ao chegar ao castelo descobriu que sua mãe regressara 15 dias antes, doente e cansada da sua misteriosa viagem, e que os curandeiros de Morzan tinham tentado salvá-la. Mas apesar dos seus esforços ela morrera horas antes de Bron regressar ao castelo. E ele não voltou a vê-la? Perguntou Eragon, sentindo a garganta apertada. Nunca mais. Oromis fez uma pausa e sua expressão serenou. Creio que perdê-la foi quase tão difícil para Bron como perder o seu dragão, dissipando muito do fogo que lhe ardia na alma. Mesmo assim não desistiu nem enlouqueceu, como quando os renegados mataram a homônima de Safira. Em vez disso, decidiu que iria descobrir o motivo da morte da sua mãe e punir os responsáveis, se tal estivesse ao seu alcance. Questionou os curandeiros de Morzan, forçando-os a descrever-lhe os sintomas da sua mãe. Pelo que ouviu deles, assim como os rumores que corriam entre os criados da propriedade, Bron adivinhou a verdade sobre a gravidez de sua mãe. Possuído por essa esperança, viajou para o local onde sabia que deveria procurar, a casa da sua mãe em Carvalhal. E foi aí que te encontrou, entregue aos cuidados da sua tia e do seu tio. No entanto, Bron não ficou. Logo que se certificou que ninguém em Carvalhal sabia que a sua mãe havia sido em tempos a Mão Negra e que você não corria perigo iminente, Bron regressou a Fathendur, em segredo, apresentando-se a Denor, que era o líder dos Varden. Denor ficou surpreendido ao vê-lo, pois todos julgavam que Bron havia morrido em Gil-ead. Bron convenceu Denor a guardar segredo sobre a sua presença junto de todos, com exceção de um grupo restrito de pessoas e depois, Eragon ergueu um dedo. Mas por quê? Por que fingir que estava morto? Bron queria viver o suficiente para treinar o novo cavaleiro e sabia que a única forma de evitar ser assassinado como retaliação pela morte de Morzan era se Galbatorix pensasse que ele estava morto e enterrado. Além disso, não queria chamar atenção para Carvalhal desnecessariamente, pois tensionava estabelece-se lá para ficar perto de você, o que de fato ele fez. No entanto, não queria de forma alguma que o Império soubesse da sua existência em consequência disso. Enquanto esteve em Fathendur, Bron ajudou os Varden a negociar um acordo com a rainha Slanzadi, que definiam que os elfos e os humanos partilhariam a guarda do ovo e que iriam treinar um novo cavaleiro, quando o ovo chocasse, se chocasse. Depois acompanhou Arya quando ela transportou o ovo de Fathendur para Elesmera. Mal chegou, nos contou o que nos acabamos de te contar, para que a verdade sobre o seu parentesco não se perdesse, caso ele morresse. Foi a última vez que o vi. Daqui Bron voltou para Carvalhal, onde se apresentou como bardo e contador de histórias. O que aconteceu a seguir sabe melhor que eu. Oromis ficou em silêncio e ninguém falou durante algum tempo. Ao fixar o olhar no chão, Eragon reviu tudo o que Oromis lhe contou, tentando perceber o que estava sentindo. Por fim disse: E Bron é mesmo meu pai e não Morzan. Quer dizer, se a minha mãe era a esposa de Morzan, então... E silenciou ao ficar demasiado embaraçado para prosseguir. Você é filho do seu pai, disse Oromis. E seu pai é Bron. Disso não há qualquer dúvida. Nenhuma mesmo. Oromis abanou a cabeça. Nenhuma. Eragon foi tomado por uma sensação de vertigem, percebendo que estava prendendo a respiração. Expeliu todo o ar e disse: Creio que entendo o motivo. E fez uma pausa para voltar a encher os pulmões. O motivo por que Bron não falou nada disso antes de eu encontrar o ovo de Safira. Mas por que não me contou depois? E por que os obrigou a manter tamanho segredo? Não queira me reconhecer como filho. Tinha vergonha de mim. Não posso fingir que conheço todas as razões por que Bron fez o que fez, Eragon. Mas disto estou certo. Bron não queria outra coisa senão se assumir como seu pai e te criar. No entanto, não se atreveu a revelar o seu parentesco, com receio que o Império descobrisse e tentasse atingi-lo através de você. E a sua cautela era justificada. Vê como Galbatorix tentou capturar o seu primo, para usar Hora, te forçando a se render. Bron podia ter dito ao meu tio, protestou Eragon. Garros jamais teria entregado Bron ao Império. Pensa, Eragon, se estivesse vivendo com Bron e o rumor de que ele estava vivo chegasse aos ouvidos dos espiões de Galbatorix, ambos teriam que fugir de Carvalhal, receando por suas vidas. Ao esconder a verdade de você, Bron esperava conseguir te proteger de tais perigos. Mas não conseguiu,
pois tivemos que fugir de Carvajal do mesmo jeito. Sim, retorquiu Oromis. O erro de Bron, por assim dizer, embora considere que as consequências foram mais positivas do que propriamente negativas, era não suportar a ideia de se separar completamente de você. Se ele tivesse reunido força suficiente para não voltar a Carvajal, você jamais teria encontrado o ovo de Safira e os Hazaki não teriam matado seu tio. Muitas coisas que não aconteceram teriam acontecido e muitas coisas que aconteceram não teriam acontecido. Mas ele não conseguiu te expulsar do seu coração. Eragon cerrou os maxilares, sentindo um tremor percorrer-lhe o corpo. E depois de saber que Safira nasceu para mim. Oromis hesitou e o seu rosto sereno mostrava-se agora ligeiramente perturbado. Não sei bem, Eragon. Talvez Bron estivesse ainda tentando te proteger dos seus inimigos e não te contou pelo mesmo motivo que não te levou diretamente aos Varden. Por achar que ainda não estava preparado. Talvez planeja-se te contar antes de se juntar aos Varden. Mas, se eu tivesse que adivinhar, diria que Bron ficou calado não porque tinha vergonha de você, mas porque se acostumou a viver com os seus segredos e sentia relutância em abrir mão deles. E talvez também, e isto é uma mera especulação, porque não tinha certeza de como você ia reagir à sua revelação. Segundo você próprio disse, não tinha muita intimidade com Bron, quando partiu de Carvajal em sua companhia. É bem possível que ele receasse que você o odiasse se te contasse que era seu pai. Odiá-lo! Exclamou Eragon. Não o teria odiado por isso, embora pudesse não acreditar nele. E confiaria nele depois de uma revelação assim. Eragon mordeu o interior das bochechas. Não confiaria. Prosseguindo, Oromis disse, Bron fez o melhor que pôde em circunstâncias incrivelmente difíceis. A sua obrigação era, antes de tudo, manter a ambos vivos, ensinar e aconselhar vocês, para que não usassem o seu poder com propósitos egoístas, tal como fez Galbatorix. Nesse aspecto, Bron agiu brilhantemente. Pode não ter sido o pai que desejava que ele fosse, mas acabou por te deixar o maior legado que qualquer filho poderá ter. Não fez mais do que faria por alguém que se tornasse o novo cavaleiro. O que não diminui o seu valor, fez notar Oromis. Mas está enganado. Bron fez mais por você do que teria feito por qualquer outra pessoa. Basta pensar no sacrifício que fez para salvar a sua vida, te impedindo de saber a verdade. Eragon arranhou a beira da mesa com a unha do indicador, seguindo uma ligeira aresta de um dos anéis de madeira. E foi mesmo por acidente que Arya me enviou Safira. Foi, confirmou Oromis. Mas não foi inteiramente uma coincidência. Em vez de transportar o ovo ao pai, Arya o fez aparecer diante do filho. Como pode ser isso, se ela não sabia quem eu era? Oromis encolheu os ombros magros. Apesar de milhares de anos de estudos, ainda não podemos predizer ou explicar todos os efeitos da magia. Eragon continuou a mexer na pequena aresta da mesa. Tenho um pai, pensou ele. Viu morrer sem fazer ideia de que ele era. Os meus pais nunca se casaram? Perguntou ele. Sei por que pergunta isso, Eragon, mas não estou certo se minha resposta te satisfará. O casamento não é um costume entre os elfos e as suas peculiaridades me escapam frequentemente. Ninguém uniu as mãos de Bron e Selena em casamento, mas sei que eles se consideravam marido e mulher. Se és inteligente, não deverás se preocupar que os outros da sua raça te chamem de bastardo, mas sim se orgulhar por ser filho dos seus pais e por ambos terem dado as suas vidas para que você pudesse viver. Eragon estava surpreendido com a tranquilidade que sentia. Toda a vida especulara sobre a identidade do pai. Quando Murtagh alegara ser Morza, tal revelação produziu em Eragon um choque tão profundo como o que sentiu na morte de Garros. O contra-argumento de Glaeder de que o seu pai era Bron também o chocou. No entanto, este choque não parecia ter durado, talvez porque a notícia não era tão perturbadora. De qualquer modo, apesar de estar calmo, Eragon achou que precisaria de alguns anos para compreender o que sentia em relação a qualquer um dos seus pais. O meu pai era um cavaleiro e a minha mãe esposa de Morzan e a sua mão negra. Posso contar a nazoada? Perguntou ele. Oromis abriu as mãos. Conta a quem quiser. O segredo agora é seu. Pode fazer dele o que quiser. Duvido que te colocasses em maior perigo, se o mundo inteiro soubesse que é o herdeiro de Bron. Murtagh pensa que somos irmãos de pai e mãe. Disse Eragon. Ele me disse isso na língua antiga. E estou certo de que Galbatorix também pensa. Foram os gêmeos que descobriram que a mãe de Murtagh e a sua eram a mesma pessoa e passaram essa informação ao rei. No entanto, é impossível que o tenham informado do envolvimento de Bron, pois ninguém nos Varden estava a par disso. Eragon olhou para cima ao ver duas andorinhas em voo picado por cima da sua cabeça e deixou escapar um sorriso sardônico. Por que sorri? Perguntou Oromis. Não sei se iria entender. O elfo dobrou as mãos sobre o colo. Talvez não entenda, é verdade, mas nunca saberá se não me explicar. Eragon demorou algum tempo para encontrar as palavras certas. Quando eu era mais jovem, antes de tudo isso, e apontou para Safira, Oromis, Glaedre para o mundo, costumava me entreter imaginando que, devido à sua grande beleza, a minha mãe foi levada para a corte de Galbatorix. Imaginava que ela viajou de cidade em cidade, jantou em casa de condes e damas e que se apaixonou loucamente por um homem rico e poderoso de quem, por alguma razão, era obrigada a me esconder. E, por isso, me entregou aos cuidados de Garros e Marié, mas que um dia voltaria e me diria quem eu era, confessando que nunca foi sua intenção me abandonar.
Isso não é muito diferente do que se passou, adiantou Oromis. Não, não é. Mas, imaginei que o meu pai e a minha mãe fossem pessoas importantes e que eu fosse também alguém importante. O destino me deu o que pretendia. Mas a verdade não é tão grandiosa e nem tão feliz como eu a imaginava. Creio que há pouco eu sorri pela minha ignorância e também pela inverossimilhança de tudo o que me aconteceu. Uma brisa suave varreu a clareira, alisando a erva a seus pés e agitando as árvores da floresta ao seu redor. Eragon contemplou por instantes a erva ondulante e depois perguntou lentamente. A minha mãe era boa pessoa. Não faço ideia, Eragon. Os acontecimentos na vida dela foram complicados. Seria estúpido e arrogante da minha parte tecer um julgamento sobre alguém de quem sei tão pouco. Mas eu preciso saber. Eragon entrelaçou as mãos, apertando os dedos sobre as calosidades dos nus. Quando perguntei a Bronn se a conhecera, ele me disse que ela era imponente e digna e que sempre ajudou os pobres os menos afortunados. Como pode isso ser verdade? Como poderia ela ser essa mesma pessoa e a mão negra ao mesmo tempo? Geod me contou algumas historias, algumas das coisas horríveis, terríveis, que ela fez ao serviço de Morza. Seria má então? Será que não se importava que Galbatorix reinasse? Porque ela se juntou a Morza? Oromis fez uma pausa. O amor pode ser uma maldição terrível, Eragon. Pode fazer com que ignore os maiores defeitos no comportamento de alguém. Duvido que a sua mãe estivesse plenamente consciente da verdadeira natureza de Morzan quando partiu com ele de Carvajal, e depois de o fazer, ele não ter permitido que ela desobedecesse à sua vontade. Selena se tornou sua escrava em tudo menos no nome, e só mudando a sua identidade é que lhe foi possível escapar do seu controle. Mas Geod me disse que ela sentia prazer em fazer o que fazia enquanto Mão Negra. Uma ligeira expressão de desdém modificou o semblante de Oromis. Os relatos de atrocidades passadas são frequentemente exagerados e distorcidos. É bom que não se esqueça disso. Ninguém, a não ser a sua mãe, sabe exatamente o que fez, por que fez, ou o que sentiu ao fazê-lo. E ela já não está entre os vivos para se explicar. Então em quem devo acreditar? Perguntou Eragon num tom suplicante. Em Bronn ou em Geod? Quando pediu a Bronn que falasse de sua mãe, ele te disse o que achava serem as qualidades dela. O meu conselho é que confie no seu conhecimento dela. Se isso não afastar as suas dúvidas, lembre-se que independentemente dos crimes que ela possa ter cometido enquanto agia como Mão Negra de Morza, a sua mãe acabou por tomar o partido dos Varden e correu riscos extraordinários para te proteger. Consciente disso, não deveria continuar a se atormentar com a sua natureza. Uma aranha pendurada num fio de seda foi arrastada pela brisa e flutuou diante de Eragon, subindo e descendo em redemoinhos invisíveis de ar. Quando a aranha desapareceu, Eragon disse: a primeira vez que visitamos Trongein, Angela, adivinha, me disse que o destino de Bronn era falhar em tudo o que tentasse, exceto ao matar Morza. Oromis inclinou a cabeça. Há quem pense assim. Mas há também quem considere que Bronn concretizou grandes e difíceis proezas. Tudo depende da forma como decidir encarar o mundo. As palavras dos adivinhos raramente são fáceis de decifrar. A minha experiência me ensinou que as suas previsões jamais trazem paz de espírito. Se quiser ser feliz, Eragon, não pense no que está por vir, nem naquilo que não controla, mas sim no presente e naquilo que pode modificar. Então Eragon se lembrou de algo. Bladen, disse ele, referindo-se ao Corvo Branco, companheiro da rainha Slanzadi. Também sabe da história de Bronn, não sabe? Oromis ergueu uma das sobrancelhas agudas. Sabe, eu nunca falei com ele sobre isso. É uma criatura instável, pouco digna de confiança. No dia em que Safira e eu partimos para as planícies flamejantes, ele me recitou uma charada. Não me recordo de todas as frases, mas tratava-se de algo acerca de um de dois serem um, enquanto um poderia ser dois. Creio que poderia estar me dando uma pista sobre o fato de eu e Murtagh partilharmos apenas um progenitor. É possível, disse Oromis. Bladen estava aqui em Elesmera, quando Bronn me contou tudo acerca de você. Não me admira nada que esse ladrão de bico aguçado estivesse empoleirado numa árvore próxima durante a nossa conversa. Bisbilhotar é um dos seus hábitos mais infelizes. Também é possível que a charada fosse produto de um dos seus rasgos esporádicos de presciência. Momentos depois, Glaedra agitou-se e Oromis virou-se, olhando para o dragão dourado. Depois o elfo se levantou graciosamente da sua cadeira, dizendo: fruta, nozes e pão são boa comida. Mas depois da sua viagem, devias encher a barriga com algo mais substancial. Tenho uma sopa fervendo em fogo brando na minha cabana, que precisa ser vigiada. Mas por favor não se incomode. Eu a trago quando estiver pronta. Caminhando suavemente sobre a erva, Oromis se dirigiu à sua cabana de casca de árvore, desaparecendo no seu interior. Quando a porta esculpida se fechou, Glaedra bufou e fechou os olhos, parecendo adormecer. E tudo ficou em silêncio, com exceção dos ramos das árvores fustigadas pelo vento. Capítulo 47. Harenka. Eragon ficou sentado na mesa redonda durante alguns minutos. Depois se levantou e caminhou até os rochedos de Tel Nair,
olhando a floresta ondulante, 300 metros abaixo. Empurrou uma pedra através do penhasco, com a ponta da bota esquerda e ficou vendo o ar ricochetear na parte inclinada da rocha, até desaparecer nas profundezas da floresta. Um ramo estalou quando Safira se aproximou por trás. Agachou-se a seu lado e as escamas projetaram nele centenas de manchas em tons de luz azul. Depois olhou na mesma direção que ele. Está bravo comigo? Perguntou ela. Não, claro que não. Entendo que não tenha podido quebrar o seu juramento na língua antiga. Queria apenas que Bron tivesse me contado tudo isso, ele mesmo, e que não sentisse que era necessário esconder a verdade. Safira virou a cabeça para ele. Como você se sente, Eragon? Você sabe muito bem como eu me sinto. Há minutos atrás eu sabia, mas agora, não sei. Ficou muito quieto. Olhar para a tua mente é como observar um lago tão profundo que não é possível ver o fundo. O que sente pequenino? Raiva? Fala-se dele? Ou não sente nada? O que sinto é aceitação, respondeu ele, voltando seu rosto para ela. Não posso mudar o que os meus pais foram. Aceitei isso depois da Campina Ardente. As coisas são como são. E por mais que ranja os dentes, nada irá mudar. Acho que estou feliz por pensar em Bron como meu pai, mas não tenho a certeza. É muito para assimilar de uma vez só. Talvez, o que eu tenho para te dar, te ajude. Quer ver a memória que Bron deixou ou prefere esperar? Não, nada de esperar, disse ele. Se adiarmos, talvez nunca consiga me mostrar. Então, feche os olhos e me deixa mostrar. Eragon fez o que ela disse e foi surpreendido por uma onda de sensações provenientes de Safira. Visões, sons, cheiros e outras coisas. Tudo o que ela vivia no momento da memória. À sua frente, Eragon viu uma clareira na floresta, em algum lugar por entre as colinas amontoados contra a encosta oeste da espinha. A erva era espessa e exuberante. Véus amarelos esverdeados de liquens pendiam das grandes árvores inclinadas, cobertas de musgo. Devido às chuvas que varriam a costa, vindas do oceano, os bosques estavam muito mais verdes e úmidos que os do Vale Palancar. Filtrados através dos olhos de Safira, os verdes e os vermelhos eram mais suaves do que vistos através dos olhos de Eragon. Além de que cada tom de azul brilhava com uma intensidade redobrada. O cheiro da terra úmida e da madeira morta impregnavam o ar. Ao centro da clareira estava uma árvore caída. Sentado sobre ela estava Bron. O capuz do manto do velho homem estava puxado para trás e ele tinha a cabeça descoberta. Com a espada pousada no colo e o bastão retorcido, com runas gravadas, permanecia encostado ao tronco da árvore. O anel, Aren, brilhava na sua mão direita. Durante algum tempo, Bron não se mexeu. Depois, olhou para o céu de olhos franzidos e nariz curvo que lhe projetou uma longa sombra no rosto. Ao ouvir a sua voz rouca, Eragon estremeceu, sentindo-se deslocado no tempo. Bron disse, eternamente, o sol traçara o seu caminho, de horizonte a horizonte, e eternamente a lua o seguirá. Eternamente os dias passarão indiferentes às vidas que consomem, uma a uma. Baixando os olhos, Bron olhou diretamente para Safira e através dela para Eragon. Por muito que o tente, nenhum ser escapa eternamente da morte, nem mesmo os elfos ou os espíritos. Para todos existe um fim. Se está me vendo, Eragon, a minha hora já chegou. Eu estou morto e você já sabe que sou o seu pai. Bron tirou o cachimbo do bolso de couro que tinha a seu lado, encheu-o de erva de carduz e acendeu, murmurando suavemente, Brisinga. Deu várias passas no cachimbo para acendê-lo bem, antes de voltar a falar. Se ver isso, Eragon, espero que esteja feliz e em segurança e que Galbatorix esteja morto, embora ache pouco provável, quanto mais não seja por ser um cavaleiro de dragão. Um cavaleiro de dragão jamais descansa enquanto houver injustiça na terra. Bron riu e balançou a cabeça, com a barba ondulando como água. Não tenho tempo para dizer nem metade do que eu gostaria de dizer. Creio que teria o dobro da idade que tenho hoje quando terminasse. Procurando abreviar o possível, suponho que Safira te contou, entretanto, como eu e a sua mãe nos conhecemos, como Selena morreu e como eu fui parar em Carvajal. Desejava que pudéssemos ter essa conversa cara a cara, Eragon. Talvez ainda a possamos ter e Safira não precise partilhar esta memória contigo, mas eu duvido. As magoas de todos esses anos estão pesando, Eragon, e eu sinto um frio invadindo os meus membros, como nunca senti. Talvez seja por saber que agora é a tua vez de empunhar o estandarte. Há muito que eu espero conseguir fazer, mas não por mim. Apenas por você e sei que irá ofuscar todos os meus feitos. Tenho a certeza disso. Mas, antes que o meu túmulo se feche sobre mim, gostaria de poder te chamar de filho, pelo menos uma vez. Meu filho, um prazer inigualável, mas também uma tortura sem igual. Pelo segredo que guardo no meu coração. Bron deu uma gargalhada áspera, quase gritada. Não consegui, realmente, te manter a salvo do Império, não é? Se ainda se pergunta quem é o responsável pela morte de Garros, não vá muito longe. Pois ele está aqui, sentado na sua frente. Foi a minha insensatez. Nunca deveria ter voltado a Carvajal. E agora, Garros está morto e você é um cavaleiro de dragão. Preciso te avisar, Eragon. Cuidado com a pessoa por quem se apaixonar, pois o destino parece ter um interesse mórbido pela nossa família. Fechando os lábios em torno da haste do cachimbo, Bron tragou a erva de carduz incandescentes várias vezes, soprando o fumo cor de giz para o lado. O seu cheiro pungente pesava nas narinas de Safira. Depois disse, tenho a minha cota de arrependimentos, mas você não é um deles. Talvez, por vezes, você se comporte como um idiota aluado, tal como agora,
ao deixar escapar os malditos urgaus, mas tem tanto de idiota como eu tinha na tua idade. E acenou com a cabeça. Menos do que eu, aliás. Tenho orgulho de você ser meu filho, mais orgulho do que jamais poderá imaginar. Nunca pensei que você iria se tornar um cavaleiro como eu, nem desejava esse futuro para você. Mas quando te vejo com Safira, tenho vontade de cacarejar ao sol como um galo. Bron deu mais uma passa no cachimbo. É possível que esteja bravo comigo, por eu não ter revelado isto. Não posso dizer que ficaria feliz em descobrir o nome do meu dessa forma. Mas, você e eu somos uma família. Quer isso te agrade ou não, como não pude cuidar de você como deveria enquanto pai, te dou a única coisa que posso. Ao invés disso, conselhos. Pode me odiar se quiser, Eragon, mas preste atenção ao que tenho para dizer, pois sei do que estou falando. Com a mão livre, Bron agarrou na bainha da espada, exibindo veias salientes nas costas da mão. Muito bem, o meu conselho é duplo. Não importa o que faça, proteja aqueles que ama. Sem eles a vida é mais miserável do que pode imaginar. Uma afirmação óbvia, eu sei, mas não menos verdadeiro por isso. Aí está a primeira parte do meu conselho. Quanto ao resto, se, por um acaso, tiver tido a sorte de matar Galbatorix, ou se alguém conseguiu cortar a garganta daquele traidor, parabéns. Se ainda não o mataram, então terá que perceber que Galbatorix é o seu maior e mais perigoso inimigo. Até ele estar morto, nem você, nem Safira, terão paz. Podem fugir para os recantos mais remotos da Terra, mas se não se unirem ao Império, um dia, terão de enfrentar Galbatorix. Lamento, Eragon, mas essa é a verdade. Lutei contra muitos mágicos e vários renegados. Até hoje, sempre derrotei os meus oponentes. As rugas na testa de Bron se acentuaram. Bom, todas, exceto uma. Mas isso foi por não ser totalmente adulto. Enfim, a razão por que sempre saí vitorioso é o fato de usar a razão, ao contrário de muita gente. Nem eu, nem você somos feiticeiros poderosos, se formos comparar com Galbatorix. Mas, num duelo entre feiticeiros, a inteligência é mais importante que a força. A forma de derrotar outro mágico não é castigar cegamente a sua mente. Não. Para assegurar a vitória, terá de perceber de que forma o teu inimigo interpreta a informação e como reage ao mundo. Nessa hora perceberá a sua fraqueza e é nesse momento que deve atacar. O truque não é inventar um feitiço em que ninguém tenha pensado antes, mas encontrar um feitiço que o teu inimigo tenha ignorado e usá-lo contra ele. O truque não é abrir caminho através das barreiras da mente de alguém, mas sim deslizar por baixo delas ou contorná-las. Ninguém é onisciente, Eragon, lembre disso. Galbatorix pode ter um imenso poder, mas não consegue antecipar todas as possibilidades. Faça o que fizer, você vai ter que manter um pensamento ágil. Não se agarre às convicções de ninguém a ponto de não conseguir ver outra possibilidade além dessa. Galbatorix é louco e, portanto, imprevisível, mas tem também falhas de raciocínio que uma pessoa normal não teria. Se conseguir perceber quais são, Eragon, talvez você e Safira consigam derrotá-lo. Bron baixou o cachimbo com uma expressão grave. Espero que consiga. O meu maior desejo é que você e a Safira tenham uma vida longa e proveitosa, livre do medo de Galbatorix e do Império. Quem me dera poder te proteger de todos os perigos que te ameaçam, mas, infelizmente, isso não está ao meu alcance. Tudo o que posso fazer é te dar os meus conselhos e te ensinar o que eu puder enquanto ainda estou aqui, meu filho. Aconteça o que acontecer contigo, quero que saiba que eu te amo e que a tua mãe também te amava. Que as estrelas te protejam, Eragon, filho de Bron. Quando as palavras finais de Bron ecoaram na mente de Eragon, a memória sumiu, deixando atrás de si uma escuridão vazia. Eragon abriu os olhos e ficou embaraçado ao sentir as lágrimas rolarem em seu rosto. Deixou escapar uma gargalhada sufocada e limpou os olhos na ponta da túnica. Bron realmente tinha medo que eu o odiasse, disse ele, fungando. Vai ficar bem? Pergunta Safira. Sim, respondeu Eragon, erguendo a cabeça. Na verdade, acho que vou mesmo. Existem coisas que Bron fez que não me agradam, mas me sinto orgulho em lhe chamar de pai e usar o seu nome. Era um grande homem. Ainda assim, me incomoda o fato de nunca ter tido oportunidade de falar com nenhum deles como meus pais. Pelo menos conseguiu passar algum tempo com Bron. Eu não tive tanta sorte quanto você, tanto o meu progenitor como a minha mãe morreram muitos antes que eu nascesse. A proximidade que tenho com eles resume-se a meia dúzia de memórias vagas de Glaeda. Eragon pousou uma mão sobre o pescoço dela e os dois se consolaram o melhor que puderam, junto aos rochedos de Tel Nair, enquanto contemplavam a floresta dos elfos. Pouco depois, Oromis saiu da cabana, com 2 tigelas de sopa. Eragon e Safira deram as costas aos rochedos, regressando devagar, à pequena mesa, mesmo em frente ao corpo imenso de Glaeda. Capítulo 48. Almas de Pedra. Depois de Eragon afastar a tigela vazia, Oromis perguntou. Gostaria de ver uma imagem de sua mãe, Eragon. Eragon ficou paralisado por alguns instantes, estupefato. Sim, por favor. Oromis tirou uma fina lousa cinzenta do interior das pregas da túnica e a entregou para Eragon. Ele sentiu a pedra fria e macia entre os dedos.
Na outra face da placa sabia que iria encontrar um retrato perfeito da sua mãe, pintado através de um feitiço com pigmentos que um elfo incorporara na pedra há muitos anos. Eragon sentiu um arrepio de desconforto percorrer seu corpo. Sempre quisera ver a sua mãe e agora que a oportunidade estava diante de si, receava que a realidade o desapontasse. Num esforço, virou a placa e contemplou uma imagem, nítida como se olhasse através de uma janela. Era um jardim com rosas vermelhas e brancas iluminadas pela luz pálida do amanhecer. Entre os canteiros de rosas havia um caminho de cascalho. No meio deste, estava uma mulher ajoelhada, que segurava uma rosa com as mãos em concha e cheirava a flor, de olhos fechados, com um sorriso tênue nos lábios. Era muito bonita, pensou Eragon. Tinha uma expressão suave e meiga. No entanto, usava roupas acolchoadas de couro, braçais escurecidos nos antebraços, caneleira sobre as pernas e tinha uma espada e uma adaga presas à cintura. Eragon conseguia detectar indícios das suas feições no formato daquele rosto, bem como algumas semelhanças com Garros, o seu irmão. A imagem fascinou Eragon. Pousou a mão sobre a superfície da pedra, desejando poder penetrar e tocar-lhe no braço. Mãe, Oromis disse, antes de partir para Carvajal. Bron me entregou esta imagem para que cuidasse dela. Agora, te ofereço. Sem olhar para cima, Eragon perguntou. Cuidaria dela por mim também? Pode-se partir durante as viagens e os combates. A pausa que se seguiu chamou a atenção de Eragon, que desviou subitamente os olhos da mãe e fitou Oromis, que apresentava uma expressão melancólica e preocupada. Não, Eragon, não posso. Terá que arranjar uma forma de preservar a imagem. Por quê? Desejou perguntar, mas a mágoa nos olhos de Oromis dissuadiu. A seguir, Oromis acrescentou. Tem pouco tempo para ficar aqui e ainda há muitos assuntos que temos que discutir. Quer que eu adivinhe o assunto de que quer me falar ou prefere você mesmo dizer? Com grande relutância, Eragon pousou a imagem na mesa, emborcando-a. Das 2 vezes que defrontamos Murtag e Thor, Murtag estava mais forte do que qualquer ser humano. Na Campina Ardente, nos derrotou porque não percebemos sua força. Se não fosse a sua mudança de atitude, a esta hora estaríamos prisioneiros em Urubai. Me disse um dia que sabia como Galbatorix se tornou tão poderoso. Como, mestre? Precisamos saber para a nossa própria segurança. Não me compete lhe dizer, respondeu Oromis. Então, a quem compete? Insistiu Eragon. Não pode. Glaedra abriu um dos olhos líquidos, maiores que um escudo redondo e disse. A mim, a fonte do poder de Galbatorix reside no coração dos dragões. É de nós que ele drena a sua força. Sem a nossa ajuda, Galbatorix teria caído nas mãos dos elfos e dos Varden há muito tempo. Eragon franzi as sobrancelhas. Não entendo. Por que vocês iriam ajudar Galbatorix? Restam apenas 4 dragões e um ovo na Lagaesia, não é? Muitos dos dragões cujos corpos Galbatorix e os renegados mataram, ainda se mantêm vivos. Ainda estão vivos, confuso. Eragon olhou para Oromis, mas o elfo se manteve em silêncio, com uma expressão impenetrável. Mais desconcertante ainda era o fato de Safira não parecer partilhar da confusão de Eragon. O dragão dourado virou a cabeça sobre as patas, para poder olhar melhor para Eragon, as escamas roçando umas nas outras. Ao contrário da maioria das criaturas, continuou Glaed, a consciência de um dragão não reside apenas no cérebro. Existe no peito, um objeto rijo semelhante a uma pedra preciosa, mais ou menos com a mesma composição que as nossas escamas. Se chama Eldunari, que significa o coração dos corações. Quando um dragão nasce, o seu Eldunari é claro e opaco. Normalmente, assim se mantém ao longo de toda a vida do dragão, dissolvendo-se com o corpo do dragão quando ele morre. No entanto, se o desejarmos, podemos transferir a nossa consciência para o Eldunari, que adquire a mesma cor que as nossas escamas e começa a brilhar como um carvão em brasa. Se um dragão fizer isso, o Eldunari sobrevive à decadência da carne e a essência do dragão pode perdurar indefinidamente. Um dragão consegue também expelir o seu Eldunari enquanto está vivo. Assim, o corpo e a consciência de um dragão podem existir separadamente e ainda assim permanecerem unidos, o que se torna bastante útil em certas circunstâncias. Porém, nos sujeita também a grandes perigos, na medida em que quem possuir o nosso Eldunari tem também a nossa alma nas mãos. Com ele, poderão nos obrigar a cumprir as suas ordens, por muito vis que sejam. Eragon estava impressionado com as implicações do que Glaedra acabava de revelar. Desviando os olhos para Safira, perguntou. Já sabia disso. As escamas do seu pescoço ondularam, ao fazer um estranho movimento serpenteante com a cabeça. Sempre soube da existência do meu coração dos corações, pois sempre o senti dentro de mim. Mas nunca me ocorreu te falar do assunto. Como não te ocorreu, se é um assunto de tanta importância? Acharia importante mencionar que tenho um estômago, Eragon, um coração, um fígado, ou qualquer outro órgão. O meu Eldunari é uma parte integrante de mim. Nunca achei que a sua existência fosse digna de nota. Pelo menos até a nossa última visitar a Elesmera. Então, sempre soube. Em parte, Glaeda deu a entender que o meu coração dos corações era mais importante do que eu pensava e recomendou que eu o protegesse, pois inadvertidamente poderia me entregar nas mãos do inimigo. Embora não tivesse explicado mais nada, desde então deduzi muito do que ele acabou de revelar. E, mesmo assim, achou que não valia a pena falar disso? Insistiu Eragon num tom indignado. Eu queria falar nisso, gemeu ela. Mas como em relação a Bron?
Dei a minha palavra a Glaeder que não falaria nisso a ninguém, nem mesmo a você. E você concordou. Eu confio em Glaeder e em Oromis. Você não? Eragon se virou para o elfo e para o dragão com um ar furioso. Por que não nos falaram isso antes? Abrindo a garrafa, Oromis voltou a encher a sua taça de vinho e disse: para proteger Saphira. Protege-la. De quê? De você, disse Glaeder. Eragon ficou tão surpreendido e ofendido que não conseguiu recompor-se e protestar antes de Glaeder voltar a falar. Em estado selvagem, um dragão ficaria sabendo da existência do seu Eldunari através de um dos seus anciãos, logo que tivesse idade para entender a sua utilidade. Dessa forma, nenhum dragão transferia a sua consciência para o coração dos corações, sem ter pleno conhecimento da importância de tal gesto. Entre os cavaleiros surgiu um costume diferente. Os primeiros anos de cooperação entre um dragão e um cavaleiro são cruciais para que se estabeleça um relacionamento saudável entre os dois. Além de que os cavaleiros descobriram que seria melhor esperar até que os novos cavaleiros e dragões estivessem familiarizados uns com os outros, antes de lhes informar do Eldunari. Se assim não fosse, a loucura inconsequente da juventude poderia levar um dragão a decidir expelir o seu coração dos corações, apenas para apaziguar ou impressionar o seu cavaleiro. Quando renunciamos ao nosso Eldunari, estamos abdicando de uma materialização de todo o nosso ser, que não pode regressar ao nosso corpo, depois de o tirarmos. Um dragão deve encarar a separação da sua consciência de ânimo leve, pois isso vai mudar a sua forma de viver, para o resto da vida, mesmo que viva mais 1000 anos. Ainda tem o coração dos corações dentro de você? Perguntou Eragon. A relva debaixo da mesa dobrou-se sob a massa de ar quente que foi projetada das narinas de Glaeder. Não é pergunta que se faça a um dragão, a não ser que seja Saphira. Não volte a me perguntar isso, filhote. Mesmo sentindo seu rosto arder ao ouvir a repreensão de Glaeder, Eragon teve ainda presença de espírito para responder, com uma reverência: não, mestre. Depois perguntou: O que acontece se o seu Eldunari se partir? Se um dragão já tiver transferido a sua consciência para o coração dos corações, sofrerá uma morte verdadeira. Glaeder piscou os olhos com um ruído audível, fechando e abrindo rapidamente as pálpebras interiores e exteriores, que percorriam a circunferência raiada da sua íris. Antes de firmarmos o nosso pacto com os elfos, guardávamos os nossos corações em Dufels Nangoroth, as montanhas ao centro do deserto de Adarak. Mais tarde, após os cavaleiros terem se estabelecido na ilha de Vroengart, tendo aí construído um repositório para os Eldunari, os dragões selvagens e os dragões emparelhados confiaram os seus corações à guarda dos cavaleiros. E, entretanto, Galbatorix capturou os Eldunari. Adivinhou Eragon. Contrariamente ao que esperava, foi Oromis quem respondeu: sim, mas não todos de uma vez. Como os cavaleiros não sofriam uma ameaça real há muito tempo, vários elementos da nossa ordem tornaram-se descuidados com a proteção dos Eldunari. Na época em que Galbatorix se virou contra nós, não era incomum o dragão de um cavaleiro expelir o seu Eldunari por uma questão de conveniência. Conveniência? Qual indivíduo que possua um dos nossos corações, explicou Glaeder, pode se comunicar com o dragão de onde ele estiver, independente da distância. Um dragão e um cavaleiro pode estar em extremos opostos da alagaesia e trocar pensamentos tão facilmente como você e Saphira agora, desde que o cavaleiro esteja com o Eldunari do seu dragão. Além disso, continuou Oromis, um mágico que possua um Eldunari pode drenar a energia do dragão para sustentar os seus feitiços, também independente de onde quer que a criatura esteja. Quando? E um beija-flor de cores brilhantes interrompeu a conversa, voando sobre a mesa. De asas palpitantes, quase invisíveis, o pássaro flutuou sobre as taças de fruta, sugando o líquido que escoava de um mirtilo esmagado, afastando-se em seguida rapidamente e desaparecendo por entre os trocos da floresta. Oromis retomou a conversa. Quando Galbatorix matou o primeiro cavaleiro, roubou também o coração do seu dragão. Ao longo dos anos que se escondeu no mato, depois daquele episódio, entrou na mente do dragão, submetendo-o à sua vontade, muito provavelmente com a ajuda de Durza. E, quando iniciou em pleno a sua insurreição, com Morzan ao seu lado, Galbatorix estava mais forte que qualquer outro cavaleiro. A sua força não era apenas mágica, mas também mental, na medida em que a força da consciência do Eldunari ampliava a sua. Galbatorix não tentou apenas matar os cavaleiros e os seus dragões, empenhava-se no propósito de conseguir tanto os Eldunari quanto possível. Matou os cavaleiros ou torturou-os até que os seus dragões expelissem o seu coração dos corações. Quando descobrimos o que Galbatorix andava fazendo, já estava muito poderoso para o determos. O fato da maioria dos cavaleiros viajarem não só com o Eldunari do seu dragão, mas também com o de outros dragões, cujos corpos não existiam, mas as consciências se aborreciam de permanecer na alcova, ansiando por aventura, foi uma vantagem para Galbatorix. Obviamente que, quando Galbatorix e os renegados saquearam a cidade de Doruariaba, na ilha de Vroengart, Galbatorix apossou-se de todos os Eldunari armazenados. Galbatorix orquestrou o seu sucesso, usando o poder e a sabedoria dos dragões contra toda a alagaesia. No início conseguia controlar somente meia dúzia dos Eldunari que capturara. Na realidade, não é uma tarefa fácil forçar um dragão a submeter-se à nossa vontade, por muito poderosos que sejamos. Logo que Galbatorix esmagou os cavaleiros e se estabeleceu como rei em Urubai, dedicou-se à tarefa de sujeitar, um por um, os corações restantes. Cremos que essa tarefa o ocupou durante uma boa parte dos 40 anos que se seguiram,
ao longo dos quais pouca atenção aos assuntos de Alagaesia, motivo pelo qual o povo de Surda conseguiu manter-se independente do Império. Mas, logo que terminou, Galbatorix saiu da sua reclusão e começou a reafirmar o seu controle sobre o Império e os territórios além dele. No entanto, por alguma razão, após 2 anos e meio de chacinas e mágoas, retirou-se novamente para Urubai, onde tem vivido desde então. Não tão isolado como anteriormente, mas com certeza concentrado num projeto do qual apenas ele sabe. Tem muitos vícios, mas não se abandonou ao deboche. Isso os espiões dos Varden conseguiram descobrir, embora não tivessem conseguido apurar mais nada. Profundamente embrenhado nos seus pensamentos, Eragon olhava à distância. Pela primeira vez, todas as histórias que ouvirá sobre o poder anormal de Galbatorix faziam sentido. Um ligeiro sentimento de otimismo cresceu dentro de si ao pensar, não sei como, mas se conseguíssemos libertar o Zeldunari do controle de Galbatorix, ele não seria mais poderoso que qualquer cavaleiro de dragão. Por muito improvável que fosse, Eragon se sentia encorajado por saber que o rei tinha, de fato, uma fraqueza, por muito ligeira que fosse. Enquanto pensava sobre o assunto, ocorreu uma outra pergunta a Eragon. Por que nunca ouvi mencionar os corações dos dragões nas histórias antigas? Se são assim tão importantes, os trovadores e os estudiosos deveriam lhes fazer referência. Oromis pousou a mão esticada sobre a mesa e disse: de todos os segredos da Alagaesia, o do Zeldunari é o mais bem guardado, até mesmo entre o meu povo. Ao longo de toda a história, os dragões lutaram para esconder os seus corações do resto do mundo. Só depois de se estabelecer o pacto mágico entre as nossas duas raças, os dragões revelaram a sua existência, apenas a um grupo restrito. Por quê? Desprezamos, por inúmeras vezes, a necessidade de guardar esse segredo, disse Glaeda. Mas se o Eldunari tivesse se tornado conhecimento geral, todo o patife mal-intencionado o tentaria roubar. Certamente, alguns acabariam conseguindo. Esse foi um desfecho que procuramos evitar a todo o custo. Não há forma de um dragão se defender através do seu Eldunari? Perguntou Eragon. Os olhos de Glaeda pareciam brilhar mais intensamente que nunca. Boa pergunta. Um dragão que tenha expelido o seu Eldunari, mas que possa usar a carne, será capaz de defender o seu coração com as garras, os dentes, a cauda e o bater das asas. Porém, um dragão cujo corpo esteja morto, não possui nenhuma dessas vantagens. A sua única arma é a mente e talvez a magia, se o momento oportuno surgir, visto que não o aplicamos sempre que desejamos. Esse é o motivo por que muitos dragões preferiram não prolongar a sua existência para além da morte da carne. Não podemos nos mover à nossa vontade, não podemos sentir o mundo ao nosso redor, senão através da mente dos outros e apenas influenciar o curso dos acontecimentos através dos nossos pensamentos e dos raros e imprevisíveis rasgos de magia. Seria uma existência difícil de suportar para qualquer criatura. Quanto mais os dragões, as mais livre de todas as criaturas. Por que o faziam, então? Perguntou Eragon. Às vezes por acidente. Se o corpo falhava, um dragão poderia entrar em pânico e fugir para o interior do Eldunari. Ou então expelia o seu coração antes de morrer, não tendo outra alternativa senão continuar a existir. Na maioria, os dragões que escolhiam viver dentro do seu Eldunari já eram muito velhos, mais velhos do que Oromis e eu somos agora. Suficientemente velhos para que os interesses da carne deixassem de ser úteis para eles e se fechassem em si, com o intuito de passar o resto da eternidade a meditar sobre assuntos que os mais jovens jamais entenderiam. Reverenciávamos e estimávamos os corações desses dragões, pela sua grande sabedoria e inteligência. Era habitual entre dragões selvagens, dragões emparelados e cavaleiros, consultá-los acerca de assuntos importantes. O fato de Galbatorix os ter escravizado é um crime de uma crueldade e de uma malvadez inimaginável. Tenho uma pergunta a fazer, falou Safira, cujo ritmo fecundo de pensamentos fluía através da mente de Eragon. Quando um da nossa raça se confina ao seu Eldunari, tem de continuar a existir ou pode abrir mão do mundo e mergulhar na escuridão além dele? Caso não suporte a situação. Sozinhos não, esclareceu Oromis. A não ser que a inspiração para fazer uso da magia tocasse o dragão e lhe permitisse quebrar o Eldunari de dentro. Já aconteceu, mas é algo muito raro, tanto quanto sei. A única opção seria o dragão convencer alguém a quebrar o seu Eldunari. A falta de controle é uma das razões que torna os dragões extremamente cautelosos ao passar para dentro do coração dos corações, receando encurralarem-se em uma prisão da qual nunca mais poderão sair. Eragon sentia a repugnância de Safira ao contemplar a ideia. Não falou sobre o assunto, mas perguntou: quantos Eldunari Galbatorix tem sob controle? Não sabemos o número exato, retorquiu Oromis, mas estimamos que o seu tesouro contenha muitas centenas. O corpo cintilante de Safira estremeceu inteiro. Então, a nossa raça não está, de fato, em extinção. Oromis hesitou e foi Glaeda que respondeu. Pequenina, disse ele, assustando Eragon com o uso do apelido. Mesmo que o chão estivesse coberto de Eldunari, a nossa raça ia se manter condenada. Um dragão preservado dentro de um Eldunari continua a ser um dragão, mas não possui os desejos da carne, nem os órgãos para se satisfazer. Não se pode reproduzir. A base do crânio de Eragon começou a latejar e o cansaço dos últimos 4 dias de viagem manifestava-se com uma gradual intensidade. A exaustão dificultava-lhe a tarefa de manter o curso dos pensamentos por mais de alguns momentos que pareciam escapar dele na mínima distração. A ponta da cauda de Safira se agitou. Não sou ignorante a ponto de pensar que o Eldunari possa gerar uma prole. Contudo,
É reconfortante saber que não estou tão sozinha como por tempo julguei. A nossa raça pode estar condenada, mas, pelo menos, há mais do que 4 dragões vivos no mundo, estejam eles embrulhados na sua pele ou não. Isso é verdade. Consent Oromês. Mas tal como Murtagh e Thor, são prisioneiros de Galbatorix. A ideia de os libertar me dá motivos para lutar, embora também seja necessário salvar o último ovo. Disse Saphira. Dá motivos a ambos para lutar, reafirmou Eragon. Somos a sua única esperança. E esfregou a testa com o polegar direito. Depois disse. Mas há outra coisa que não entendo. Exclamou Oromês. O que te deixa confuso? Se Galbatorix drena o seu poder destes corações, como eles produzem a energia da qual ele se socorre? Eragon fez uma pausa, procurando uma forma melhor de colocar a questão, e apontou para as andorinhas que esvoaçavam no céu. Qualquer criatura viva come e bebe para se abastecer, até mesmo as plantas. A comida nos fornece energia imprescindível para que o nosso corpo funcione corretamente. Nos fornece, também, a energia de que precisamos para praticar magia, seja quando recorremos à nossa própria energia para lançar um feitiço, ou quando recorremos à energia dos outros. Mas como é no caso dos Eldunari, não tem ossos, nem músculo, nem pele, certo? Não come, não é? Então como sobrevive? De onde vem a energia deles? Oromês sorriu, revelando uns dentes alongados e brilhantes como porcelana laqueada. Da magia. Magia. Se definirmos magia como a manipulação de energia, que é a definição correta, então sim, magia. De onde provém exatamente a energia dos Eldunari é um mistério, tanto para nós como para os dragões. Nunca ninguém conseguiu identificar a fonte. Talvez absorvam luz solar, tal como as plantas, ou se alimentem da força vital das criaturas mais próximas. Seja qual for a resposta, está provado que quando um dragão experimenta a morte física, a sua consciência passa a residir unicamente no coração dos corações. Este carrega consigo toda a energia disponível no corpo do dragão, até o momento da sua morte. Daí em diante, as reservas de energia aumentam a um ritmo regular, ao longo dos 5 a 7 anos seguintes, até atingirem o seu nível máximo de poder, que na realidade é imenso. A quantidade total de energia contida no Eldunari depende do tamanho do coração. Quanto mais velho o dragão for, maior é o Eldunari, tal como é maior a quantidade de energia que ele consegue absorver antes de ficar saturado. Recordando o dia em que ele e Saphira tinham se defrontado com Murtagh e Thor, Eragon disse: Galbatorix deve ter dado vários Eldunari a Murtagh. Essa é a única explicação para o aumento da sua força. Oromês consentiu. Tem sorte que Galbatorix não lhe tenha emprestado mais corações. Caso contrário, teria sido fácil para Murtagh vencer você, Arya e todos os feiticeiros dos Vardem. Eragon lembrou-se que, de ambas as vezes que ele e Saphira tinham confrontado Murtagh e Thor, a mente de Murtagh parecia conter vários seres. Eragon partilhou essa memória com Saphira ao afirmar: Eu devo ter sentido os Eldunari. Onde os guardaria Murtagh? Thor não trazia alforjes e eu não vi qualquer volume estranho na roupa de Murtagh. Não sei, respondeu Saphira. Percebe agora que Murtagh devia se referir aos Eldunari quando disse que em vez de destruir o teu coração, deveria destruir os dele. Ele se referiu a corações e não a coração. Tem razão. Talvez estivesse tentando me avisar. Inspirado, Eragon tentou desfazer o nó que sentia entre as omoplatas e recostou-se na cadeira. Além do coração dos corações de Saphira e de Glaed, há mais alguns Eldunari que Galbatorix não tenha capturado. Oromês deixou cair a boca, fazendo aparecer pequeninas rugas nos cantos. Nenhum, que eu saiba. Depois da queda dos cavaleiros, Bronn foi à procura de Eldunari que pudessem ter escapado a Galbatorix, mas não teve sucesso. Nem eu encontrei um suspiro que fosse do pensamento de um Eldunari. Em todos os anos que passei sondando a Lagaesia com a minha mente, todos os Eldunari desapareceram na época em que Galbatorix e Morzan iniciaram o ataque contra nós e nenhum desapareceu sem explicação. É pouco provável que haja por aí escondido um grande armazém de Eldunari, à espera que o encontremos para nos ajudar. Embora Eragon não esperasse outra resposta, mesmo assim achou-a desencorajadora. Uma última pergunta: quando um cavaleiro ou um dragão de um cavaleiro morre, o sobrevivente do par normalmente enfraquece ou suicida-se pouco depois. E aqueles que não o fazem, geralmente, enlouquecem com a perda, certo? Sim, disse Glaed. Mas, o que aconteceria se o dragão transferisse a sua consciência para o seu coração e posteriormente o seu corpo morresse? Eragon sentiu o solo estremecer ligeiramente, através das solas das botas, no momento em que Glaed mudou de posição. O dragão dourado respondeu: se um dragão experimentasse a morte física e o seu cavaleiro continuasse vivo, juntos passariam a ser conhecidos como Induvar. A transição não seria agradável para o dragão, mas há muitos casos de cavaleiros e dragões que se adaptaram à mudança, continuando a servir com distinção, como cavaleiros. No entanto, se fosse um cavaleiro de dragão a morrer, o dragão muito provavelmente quebraria o seu Eldunari, ou pediria a alguém que o fizesse, se o seu corpo já não existisse, matando-se e seguindo o seu cavaleiro para o vazio. Mas nem todos o fazem. Alguns dragões conseguiram ultrapassar a sua perda e alguns cavaleiros também, como Bronn, por exemplo, continuando a servir a nossa ordem, durante muitos anos, seja através da carne, seja através do coração dos corações. Nos deu muito em que pensar, Oromizelda, concluiu Saphira.
Eragon consentiu, mas silenciou, ao refletir em tudo o que fora dito. Capítulo 49. As mãos de um guerreiro. Eragon mordiscou um morango quente e doce, enquanto contemplava as insondáveis profundezas do céu. Quando acabou de comer, pousou o caule no tabuleiro à sua frente, empurrando-o para o respectivo lugar com a ponta do dedo. A seguir, abriu a boca para falar. Mas, antes que conseguisse dizer alguma coisa, Oromís indagou. E agora, Eragon? E agora o quê? Abordamos, exaustivamente, todos os assuntos sobre os quais você estava curioso. O que é que você e Saphira pensam em fazer agora? Como não podem se demorar em Elesmera, me pergunto o que mais pensam conseguir com a sua visita. Ou será que pensam partir de novo amanhã de manhã? Esperávamos poder prosseguir com a nossa aprendizagem, quando voltássemos. É óbvio que agora não temos tempo, mas há algo mais que gostaria de fazer. O quê? Mestre, não lhe contei tudo o que me aconteceu quando eu e Bron estivemos em Teir. Eragon relatou que fora atraído à loja de Angela, por curiosidade, e que esta lera seu destino. Falou também do conselho que Solembun lhe deu depois. Oromís levou o dedo ao lábio superior, mantendo a sua postura contemplativa. Desde o ano passado que ouço falar, cada vez mais, nessa adivinha nos relatórios dos Varden que você e Arya me enviam. Parece que essa Angela é especialista em aparecer sempre que algo de importante está para acontecer. Isso é verdade, confirmou Saphira. Prosseguindo, Oromís disse, o comportamento dela me lembra muito o de uma feiticeira que uma vez visitou Elesmera, embora não tivesse esse nome. Essa Angela é uma mulher baixa, com fartos cabelos castanhos, encaracolados, olhos brilhantes e uma inteligência tão perspicaz, quanto estranha. Fez uma descrição perfeita dela, afirmou Eragon. É a mesma pessoa. Oromís abanou ligeiramente a mão esquerda. Se for, é uma pessoa extraordinária. Quanto às suas profecias, eu não perderia muito tempo pensando nelas. Tanto podem vir a se concretizar como não. E como não sabemos mais nada, nenhum de nós poderá influenciar os resultados. Contudo, o que o menino gato disse me parece ser bastante digno de atenção. Infelizmente, não posso lhes esclarecer acerca de qualquer uma dessas afirmações. Nunca ouvi falar de nenhum lugar chamado Cofre das Almas, embora o rochedo de Cutia me diga qualquer coisa. Não me recordo onde encontrei esse nome. Vou procurá-lo nos meus pergaminhos. De qualquer modo, o instinto me diz que não encontrarei nada sobre ele nos registros dos elfos. E quanto à arma debaixo da árvore Menor? Nunca ouvi falar dessa arma, Eragon. Estou bem familiarizado com o folclore desta floresta. Em Duveldenvarden há apenas 2 elfos cujos conhecimentos excedem os meus. No que diz respeito à floresta, vou lhes perguntar, mas receio que o esforço seja inútil. Quando Eragon expressou a sua desilusão, Oromís acrescentou. Compreendo que necessite de uma espada em condições para substituir Zarhok, Eragon, e poderia te ajudar. Além da minha espada, Naeglin, nós, os elfos, preservamos 2 outras espadas de cavaleiros de dragão, Arvindre e Tamerlane. Arvindre está presentemente guardada na cidade de Nadindel, que não terá tempo para visitar. Mas Tamerlane se encontra aqui, em Elesmera. É um tesouro da casa de Valtaros. Embora o senhor da casa, Lord Fiol, não esteja propriamente ansiosa para se separar dela, creio que te confiaria, caso lhe pedisse com respeito. Arranjarei uma forma de você se encontrar com ele amanhã de manhã. E se a espada não me servir? Perguntou Eragon. Vamos esperar que sirva. Contudo, falarei também com a ferreira, Runo, para que conte com a tua visita mais tarde. Mas, ela jurou que não forjaria outra espada. Oromís Spyro, jurou, mas, mesmo assim, valerá a pena se aconselhar com ela. Se há alguém capaz de recomendar a espada ideal para você, é ela. Além disso, mesmo que o toque da Tamerlane lhe agrade, tenho certeza que Runo vai querer examinar a espada antes de partir com ela. Tamerlane não é usada em combate há mais de 100 anos. Por isso, talvez precise de um ligeiro polimento. Nenhum outro elfo poderia forjar uma espada para mim? Perguntou Eragon. Não, respondeu Oromís. Pelo menos não de fabricação equiparável ao de Zarhok, ou ao da espada de Galbatorix, seja ela qual for. Runo é um dos membros mais velhos da nossa raça e foi ela quem fabricou todas as espadas da nossa ordem. Tão velha quanto os cavaleiros? Perguntou Eragon, surpreendido. Mais velha ainda. Eragon fez uma pausa. O que faremos, então, mestre? Oromís olhou para Eragon e Saphira e disse. Vão visitar a árvore Menor. Vê se consegue encontrar a arma que o menino gato te falou. Depois de satisfazer a sua curiosidade, se retire para os seus aposentos na casa da árvore, que os criados de Slanzadi mantêm sempre preparados para você e Saphira. Amanhã faremos o que pudermos. Uás, temos tão pouco tempo, mestre. Vocês estão um tanto quanto exaustos para mais agitação. Por hoje, chega. Confie em mim, Eragon. Estará em melhores condições para tratar do resto. Suponho que estas horas vão te ajudar a digerir tudo o que falamos até agora. Nem mesmo para reis, rainhas ou dragões,
esta conversa teria sido fácil. Apesar das garantias de Oromis, a ideia de passar o resto do dia sem fazer nada deixou Eragon desconfortável. O seu sentido de urgência era tão intenso que queria continuar a trabalhar, mesmo sabendo que deveria se restabelecer. Eragon se remexeu na cadeira e o movimento corporal deve ter revelado a sua ambivalência, na medida em que Oromis sorriu, comentando: se isso te ajudar a relaxar, Eragon, prometo que antes de vocês partirem para os Varden, poderão escolher qualquer forma de magia e eu lhes ensinarei tudo o que puder sobre isso no pouco tempo que nos resta. Eragon empurrou o anel que tinha no indicador direito com o polegar e refletiu sobre a oferta de Oromis, tentando decidir que área da magia estaria mais interessado em abordar. Por fim, disse: gostaria de saber como invocar espíritos. O rosto de Oromis se assombrou. Vou manter a minha palavra, mas a bruxaria é uma arte obscura e inconveniente. Não deve controlar outros seres para o seu proveito, mesmo que ignore a imortalidade da bruxaria. Trata-se de uma disciplina excepcionalmente perigoso e diabolicamente complicada. Um mágico precisa estudar intensamente durante pelo menos 3 anos, antes de conseguir invocar espíritos, sem correr o risco de ser possuído por eles. A bruxaria não é como as outras formas de magia, Eragon. Através dela obriga seres incrivelmente poderosos e hostis a obedecer às suas ordens, seres que dedicam todos os momentos do seu aprisionamento em busca de uma brecha nos seus vínculos, que lhes permita te atacarem e te subjugarem como forma de vingança. Nunca um espectro foi em simultâneo cavaleiro, em toda a história, e por muitos horrores que tenham assombrado este belo país, tal abominação seria, de longe, a pior de todas. Pior até que Galbatorix. Por favor, Eragon, escolhe outro tema, um que seja menos perigoso para você e a sua causa. Então, reformulou Eragon, pode me revelar o meu verdadeiro nome. Os seus pedidos se tornam cada vez mais complicados, Eragon Finiarel, comentou Oromis. Poderia adivinhar o seu verdadeiro nome, se quisesse. O elfo de cabelo prateado estudou Eragon em uma intensidade crescente, olhando-o fixamente. Sim, acho que poderia, mas não o farei. Um verdadeiro nome pode ser muito importante em termos mágicos, mas não é um feitiço em si. Portanto, não se inclui na minha promessa. Se o seu desejo é se conhecer melhor, então tenta descobrir o teu verdadeiro nome sozinho. Se te revelasse, talvez tirasse proveito disso, mas nunca com a sabedoria que iria adquirir na jornada. Devemos conquistar o nosso conhecimento, Eragon, e não deixar que nos seja oferecido pelos outros, por muito veneráveis que sejam. Eragon mexeu no anel durante alguns instantes. Em seguida, emitiu um ruído com a garganta e balançou a cabeça. Não sei. Esgotei as minhas perguntas. Diviro. Contropos Oromis. Eragon estava com dificuldade em se concentrar no assunto, pois os seus pensamentos regressavam constantemente ao Eldunari e a Bron. Voltou a pensar, maravilhado, na estranha sequência de acontecimentos que tinham levado Bron a se estabelecer em Carvajal e a fazer dele um cavaleiro de dragão, por consequência. Se Arya não tivesse... Eragon parou e sorriu, ao se lembrar de algo. Me ensina a mover rapidamente um objeto de um lado para o outro, como Arya fez com o ovo de Safira. Oromis aprovou. Excelente escolha. O feitiço é difícil, mas tem inúmeras aplicações. Tenho certeza que se revelará bastante útil nas tuas operações contra Galbatorix e o Império. Arya, por exemplo, poderá atestar a sua eficácia. Erguendo a sua taça da mesa, Oromis elevou-a em direção ao sol e os raios deste tornou o vinho transparente. Estudou longamente o líquido. Depois, baixou o copo e disse: antes de se aventurar pela cidade, é bom que saiba que aquele que enviou para nós chegou há algum tempo atrás. Só após uns instantes é que Eragon percebeu a quem Oromis se referia. Sloan está em Elesmera, indagou Eragon, atônito. Vive sozinho em uma pequena habitação, junto a um riacho, no extremo oeste de Elesmera. Estava perto da morte, quando cambaleou para fora da floresta. Entretanto, tratamos das suas feridas e agora está com boa saúde. Os elfos da cidade lhe levam comida e roupas, zelando para que nada lhe falte. O escoltam para onde ele queira ir e por vezes lhe fazem leituras. Mas, por norma, ele prefere ficar sentado sozinho, sem trocar uma só palavra com quem se aproxima dele. Tentou ir embora por 2 vezes, mas os seus feitiços o impediram. Estou surpreendido que tenha chegado aqui tão depressa, confessou Eragon a Safira. A imposição que lhe lançou deve ter sido mais forte do que imaginava. Sim. A seguir Eragon perguntou calmamente. Detectaram algum motivo para que lhe devolvesse a visão? Não. O homem choroso está arruinado por dentro, continuou Glaed. Não consegue ver com clareza suficiente para que os olhos lhe sirvam de alguma coisa. Acham bem que o visite? Perguntou Eragon, sem saber o que Oromis e Glaedr esperaria. Essa é uma decisão que apenas você pode tomar, respondeu Oromis. Voltar a te encontrar poderá servir apenas para perturbá-lo. Contudo, você é o responsável pelo castigo dele, Eragon. Seria errado da tua parte simplesmente esquecê-lo. Não, mestre, não o esquecerei. Com um movimento rápido de cabeça, Oromis pousou a taça na mesa e aproximou a cadeira de Eragon. O dia está acabando e eu não queria lhes prender aqui por mais tempo, sob pena de interferir com o repouso. No entanto, gostaria de fazer algo antes que partissem. Posso examinar as tuas mãos? Gostaria de ver o que elas dizem sobre você. Oromis estendeu as suas mãos na direção de Eragon.
Esticando os braços, o cavaleiro pousou as palmas das mãos sobre as de Oromis, estremecendo ao sentir os dedos finos do elfo lhe tocarem no interior dos pulsos. As calosidades dos nós dos dedos de Eragon projetavam longas sombras nas costas das suas mãos enquanto Oromis as virava de um lado para o outro. Depois, apertando-as ligeiramente, mas com firmeza, Oromis virou-as e examinou as palmas e a parte de baixo dos dedos. O que vê? Perguntou Eragon. Oromis voltou a virar as mãos de Eragon e apontou para as calosidades. Tem mãos de guerreiro, Eragon. Cuidado para que não se convertam nas mãos de um homem que se alegra com a carnificina da guerra. Capítulo 50. A Árvore da Vida. Dos rochedos de Tel Nair, Safira voa em baixa altitude sobre a floresta ondulante, até alcançar a clareira onde estava a Árvore Menoa. Mais grossa que a centena de pinheiros gigantes que a circundavam, a Árvore Menoa erguia-se em direção ao céu, com um imponente pilar e uma copa arqueada, com centenas de metros de diâmetro. Uma rede de raízes retorcidas irradiava do tronco maciço, coberto de musgo, estendendo-se ao longo de mais de 4 hectares pelo solo da floresta, acabando por mergulhar no solo macio e desaparecer sob as raízes de outras árvores de menores dimensões. Junto da Árvore Menoa, o ar estava úmido e fresco e uma névoa ligeira, mas constante, descia do emaranhado de agulhas, umedecendo os amplos fetos, que se amontoavam junto da base do tronco. Esquilos vermelhos corriam pelos troncos da velha árvore e das profundezas da sua espessa folhagem emanavam trinados e gorjeios límpidos de centenas de aves. Por toda a clareira prevalecia a sensação de uma presença vigilante, pois a árvore albergava os restos de uma elfa em tempos conhecida como Linnea, cuja consciência, agora, guiava o crescimento da árvore e da floresta. Eragon procurou sinais de uma arma na extensão irregular das raízes, mas, tal como anteriormente, não encontrou qualquer objeto próprio para um campo de batalha. Depois, arrancou um pedaço de casca solta do musgo a seus pés e mostrou-o a Safira. Que tal? Perguntou ele. Acha que conseguiria matar um soldado com isto depois de lhe lançar alguns feitiços? Até com uma lâmina de erva poderia matar um soldado. Se quisesse, respondeu ela. Mas, atacar Murtagh, Thor ou o próprio rei e o seu dragão negro com essa casca seria o mesmo que os atacar com um fio de lã úmida. Tem razão, disse ele, lançando-a para longe. Não me parece que precise se fazer de bobo para provar a autenticidade do conselho de Solembum, acrescentou Safira. Mal. Talvez seja necessário abordar o problema de uma outra maneira, se quiser encontrar esta arma. Como você disse antes, tanto pode ser uma pedra, um livro ou lâmina de algum tipo. Um bastão talhado da Árvore Menoa seria uma arma de respeito. Mas, muito diferente de uma espada. Sim. Além disso, não me atreveria a cortar um ramo sem a permissão da própria árvore. Nem faço ideia como a convenceria a conceder meu pedido. Safira arqueou o pescoço sinuoso, olhou para cima e, em seguida, sacudiu a cabeça e os ombros para se livrar das gostas de água acumuladas nas pontas aguçadas das escamas facetadas. Ao ser atingido pelos salpicos, Eragon gritou e saltou para trás, protegendo o rosto com o braço. Se alguma criatura tentasse atacar a Árvore Menoa, afirmou ela, duvido que vivesse tempo suficiente para lamentar o seu erro. Vaguearam pela clareira durante algumas horas. Eragon mantinha a esperança de encontrar um nicho, ou uma fenda entre as raízes nodosas, onde descobrisse um canto com um baú enterrado com a espada lá dentro. Se Murtagh tem Zarhok, que é a espada do pai, pensou Eragon, então eu deveria, por direito, ter a espada que Hunon fez para Bron, que também teria a cor certa, acrescentou Safira. O dragão dele, a minha homônima, também era azul. Por fim, em desespero de causa, Eragon projetou a sua mente em direção à Árvore Menoa, tentando captar a atenção da sua lenta consciência, para lhe explicar o que procurava e lhe pedir ajuda. E era como tentar se comunicar com o vento ou com a chuva, na medida em que a árvore não lhes prestou mais atenção do que ele faria com uma formiga a agitar as antenas junto das suas botas. Desanimados, ele e Safira abandonaram a Árvore Menoa, no instante em que o sol beijava o horizonte. Da clareira, Safira voou até o centro de Elesmera, onde deslizou para um patamar junto do quarto da casa da árvore, que os elfos lhes tinham disponibilizado para alojamento. A casa era um aglomerado de salas redondas, repousava sobre o cume de uma árvore robusta, a cerca de 100 metros do solo. Eragon tinha uma refeição de frutas, vegetais, feijão cozido e pão à sua espera na sala de jantar. Depois de comer um pouco, ele se aninhou junto de Safira, dentro de uma banheira forrada de cobertores embutida no chão, ignorando a cama em detrimento da companhia de Safira. Ali ficou deitado atento ao ambiente ao seu redor, enquanto Safira mergulhava num sono profundo. Viu as estrelas aparecerem e desaparecerem sobre a floresta iluminada pelo luar, enquanto pensava em Bron e no mistério da vida de sua mão. Mais tarde, ainda nessa noite, mergulhou no transe dos seus sonhos lúcidos e neles falou com os pais. Eragon não conseguia ouvir o que diziam. Tanto ele como os pais falavam em surdina e as suas vozes eram indistintas. Mas, de alguma forma, estava consciente do amor e do orgulho que eles sentiam dele. Mesmo sabendo que se tratavam de fantasmas da sua mente inquieta,
Daí em diante passaria a acarinhar a memória da sua afeição. Ao nascer do sol, uma esguia criada elfa conduziu Eragon e Safira através dos caminhos de Elesmera, até o complexo da família Valtaros. Ao passarem por entre as raízes escuras dos pinheiros sombrios, Eragon reparou que a cidade parecia muito mais vazia e sossegada desde a sua última visita. Distinguiu apenas 3 elfos por entre as árvores, figuras altas e graciosas que se afastavam caminhando silenciosamente. Quando os elfos marcham para a guerra, comentou Safira, poucos são os que ficam aqui. Sim. Lord Fiol aguardava-o no interior de uma sala abobadada e iluminada por várias criaturas de luz. O rosto alongado e austero era mais anguloso que o da maioria dos elfos, o que, na opinião de Eragon, o tornava semelhante à ponta estreita de uma lança. Usava uma túnica verde e dourada, cuja gola se prolongava e alargava acima da nuca, tal como as plumas do pescoço de uma ave exótica. Na mão esquerda empunhava um bastão de madeira branca, com hieróglifos da Lidu Enquedi, e uma pérola lustrosa ao cume. Curvando-se pela cintura, Lord Fiol fez uma vênia assim como Eragon. Depois trocaram as saudações tradicionais dos elfos e Eragon agradeceu a sua generosidade, ao permitir-lhe que examinasse a espada Tamerlane. Lord Fiol respondeu. A Tamerlane é, há muito tempo, uma posse de elevado valor para a nossa família e ocupa um lugar muito especial no meu coração. Conhece a história de Tamerlane, matador de espectros? Não, replicou Eragon. A minha companheira era a bela e inteligente Naldra e o seu irmão, Arva, era um cavaleiro de dragão na época da queda. Naldra foi visitá-lo em Ilireia, quando Galbatorix e os renegados varreram a cidade como uma tempestade vinda do norte. Arva lutou ombro a ombro com outros cavaleiros para defender Ilireia, mas que além dos renegados, infligiu-lhe um golpe mortal. Enquanto jazia moribundo nas ameias de Ilireia, Arva deu a sua espada, Tamerlane, a Naldra para que ela se protegesse. Naldra lutou com Tamerlane e conseguiu escapar dos renegados, regressando aqui com outro cavaleiro e o seu dragão, morrendo pouco depois, dada a gravidade dos seus ferimentos. Lord Fiol tocou no bastão com um único dedo, produzindo um brilho suave na pérola. Tamerlane é tão preciosa para mim como o ar que respiro. Mais depressa renunciaria à minha própria vida do que a ela. Infelizmente, nem eu nem os meus familiares somos dignos de empunhá-la. Tamerlane foi forjada para um cavaleiro e nós não somos cavaleiros. Estou disposto a lhe emprestar ela, matador de espectros, ajudando-te na luta contra Galbatorix. De qualquer forma, Tamerlane continuará a ser propriedade da casa de Valtaros e terá de me prometer devolver a espada caso algum dos meus herdeiros a reclame. Eragon deu a sua palavra e Lord Fiol conduziu-os a uma mesa longa e polida, que crescerá da madeira viva do chão. Numa das extremidades da mesa havia uma plataforma ornamentada, sobre a qual repousava Tamerlane e a sua bainha. A lâmina de Tamerlane era de um verde intenso e escuro, tal como a bainha. O pomo estava adornado com uma grande esmeralda. As peças da espada eram em ferro forjado num tom azulado. O guarda-mão estava adornado com uma frase em hieróglifos, que, na língua dos elfos, dizia, Eu sou Tamerlane, portadora do repouso final. A espada tinha o mesmo comprimento que Zarhok, mas a lâmina era mais larga, a ponta mais arredondada e a construção do punho mais pesada. Era uma arma magnífica e letal. No entanto, ao observá-la, Eragon percebeu que Ronon forjara Tamerlane para alguém com um estilo de luta diferente do seu, que se baseava em cortar e retalhar, do que no uso das técnicas mais rápidas e elegantes que Bronn tinha lhe ensinado. Assim que Eragon fechou a mão em torno do cabo, sentiu que era largo demais, percebendo de imediato que Tamerlane não era uma espada para ele. Não a sentia como uma extensão do seu braço, como Zarhok era. Mas, apesar da conclusão, Eragon hesitou. Onde mais poderia encontrar uma boa espada? Arvind, a outra espada que Oromis mencionou, encontra-se numa cidade a centenas de quilômetros de distância. Entretanto, Safira disse, não aceite. Se tem de levar uma espada para a batalha, sendo que a tua e a minha vida dependerão dela, terá de ser perfeita. Menos não é aceitável. Além disso, não me agradam as condições que Lord Fiol agregou à sua oferta. Assim, Eragon devolveu Tamerlane ao expositor e pediu desculpas a Lord Fiol, explicando por que motivo não poderia aceitá-la. O elfo de rosto afilado não pareceu muito desiludido. Pelo contrário, Eragon julgou distinguir um brilho de satisfação nos olhos ferozes de Fiol. Dos salões da família Valtaros, Eragon e Safira seguiram para as cavernas sombrias da floresta até ao túnel de cornizos, que conduzia ao pátio aberto no centro da casa de Hunon. Ao sair do túnel, Eragon ouviu o ruído do martelo num cinzel e viu Hunon sentada num banco, junto da forja, de paredes abertas a meio do pátio. A mulher elfo mostrava-se ocupada a esculpir um bloco de aço polido. Eragon não distinguiu o que era, visto que a peça estava ainda em bruto e as suas formas mantinham-se indistintas. Ainda está vivo, matador de espectros, afirmou Hunon, sem tirar os olhos do trabalho. A sua voz era áspera como uma mó esburacada. Oromis me contou que o filho de Morzan tomou a Zarhod de você. Eragon vacilou e acenou com a cabeça, embora ela não estivesse olhando. Sim, Hunon Elda. Tirou de mim na Campina Ardente. Hunon concentrou-se no martelo, batendo no cinzel com uma rapidez inumana. Depois fez uma pausa e disse, nesse caso, a espada encontrou o seu legítimo dono, embora não me agrade o uso que, como ele se chama, Murtag está dando a Zarhok. No entanto, qualquer cavaleiro merece uma espada decente e não creio que haja espada mais perfeita para o filho de Morzan, que própria espada de Morzan.
A mulher elfo observou Eragon por baixo da testa marcada pelas rugas. Vê se me entende, matador de espectros. Eu preferia que tivesse ficado com Zarhok, mas iria me agradar mais se tivesse uma espada feita especialmente para ti. É bem possível que Zarhok tenha sido muito útil a você, mas apresentava a forma errada para o teu corpo. E nem me fail de Tamerlai. Teria de ser doido para querer empunhá-la. Como vê, replicou Eragon. Não a trouxe da casa de Lord Fio. Hunon acenou com a cabeça e continuou a cinzelar. Arma. Se Zarhok é a espada certa para Murtagh, disse Eragon, a espada de Bronn não seria a arma certa para mim. Runan Franzi o atesta, Anendo as sobrancelhas. Anbit, por que você pensaria na espada de Bronn? Porque Bronn era meu pai, continuou Eragon, invadido pela emoção de ser capaz de verbalizá-lo. Será que isso agora? Pousando o martelo e o cinzel, Hunon saiu debaixo do telheiro da forja, até ficar de frente para Eragon. Tinha uma postura ligeiramente recurvada, dos séculos que passará dobrada sobre o seu trabalho. Por isso, parecia alguns centímetros mais baixa que ele. Sim. Consigo ver as semelhanças. Bronn era um bruto, lá isso era. Ia sempre direto ao assunto, sem desperdiçar qualquer palavra. E eu apreciava bastante essa característica. Não suporto aquilo em que a minha raça se transformou. Estão muito educados e refinados, muito delicados. Horaz, lembro-me do tempo em que os elfos riam e lutavam como criaturas normais. Agora se tornaram tão distantes, que alguns parecem tão emotivos quanto uma estátua de mármore. Safira indagou. Se refere à forma como os elfos eram antes das nossas duas raças se juntarem. Hunon virou o rosto franzido na direção de Safira. Bem-vinda, escamas brilhantes. Sim, estava a me referir a um tempo anterior ao pacto feito entre os elfos e os dragões. Desde então, as mudanças a que tenho assistido na nossa raça são quase inacreditáveis. Mas, é assim e aqui estou eu, dos poucos ainda vivos, que se lembram como éramos antes. Em seguida, Hunon desviou bruscamente o olhar para Eragon. Um dita não é a resposta para as suas necessidades. Bronn perdeu a sua espada durante a queda dos cavaleiros. Se não estiver na coleção de Galbatorix, pode ter sido destruída ou enterrada em algum lugar na terra, por baixo de ossos em decomposição, num campo de batalha há muito tempo esquecido. Mesmo que fosse possível encontrá-la, não conseguiria resgatá-la antes de voltar a enfrentar o inimigo. Então, o que faço? Hunon Elda? Perguntou Eragon e lhe falou da cimitarra que escolhera quando estava entre os Varden, dos feitiços com que reforçara e de como esta o tinha desapontado nos túneis embaixo de Fartendur. Hunon roncou. Não, isso nunca iria funcionar. Depois de uma espada estar forjada e temperada, pode protegê-la com uma interminável série de feitiços. Mas, o metal continuará franco como anteriormente. Um cavaleiro precisa de mais, uma espada capaz de sobreviver ao mais violento dos impactos e que seja imune a praticamente toda magia. O que terá de fazer é entoar feitiços sobre o metal quente, quando está extraindo do minério e também enquanto estás a forjar, de forma a modificar e a melhorar a estrutura do metal. Mas, como posso conseguir uma espada dessas? Perguntou Eragon. Faz-me uma, Hunon Elda. As finíssimas rugas no rosto de Hunon se acentuaram. Ergueu o braço e esfregou o cotovelo esquerdo, contorcendo os grossos músculos do antebraço nu. Jurei que não voltaria a criar outra arma enquanto fosse viva. Eu sei. O meu juramento me restringe. Não posso quebrá-lo, por muito que gostasse de fazê-lo. Continuando a segurar o cotovelo, Hunon voltou para o seu banco e se sentou em frente à escultura. E por que haveria de fazer isso, cavaleiro de dragão? Me diz. Por que haveria de libertar no mundo mais uma sequestradora de almas? Escolhendo criteriosamente as palavras, Eragon disse. Porque se o fizer estaria ajudando a pôr um fim ao domínio de Galbatorix. Não faria todo o sentido que eu o matasse com uma espada forjada por ti. Quando foi com as tuas espadas que ele e os renegados chacinaram tantos cavaleiros de dragão? Você odeia a forma como eles usaram as tuas armas. Haverá melhor maneira de equilibrar os pratos da balança que forjar o instrumento da ruína de Galbatorix. Hunon cruzou os braços e olhou para o céu. Uma espada. Uma nova espada. Voltar a trabalhar no meu ofício, depois de tanto tempo. Baixando os olhos, esticou o queixo em direção a Eragon e disse. Haveria uma hipótese, uma tênue hipótese de eu te ajudar. Mas, é inútil especular, porque não poderei experimentar. Por que não? Pergunta Safira. Não tenho o metal de que preciso? Rosnou Hunon. Ou pensam que forjei as espadas dos cavaleiros com aço normal? Ah, não. Há muito tempo atrás, andava vagueando por Duveldenvarden quando encontrei fragmentos de uma estrela cadente que caiu na terra. Esses fragmentos continham um minério como eu nunca tinha manuseado. Por isso, voltei com ele para a minha forja. Refinei-o e descobri que a mistura de aço que resultou daí era mais forte, mais dura e mais flexível do que qualquer outra de origem terrestre. Chamei esse metal de aço brilhante, tendo em consideração seu brilho fora do comum. E quando a rainha Tarmunora me pediu para forjar as primeiras das espadas dos cavaleiros, foi o aço brilhante que usei. Daí em diante, sempre que tinha oportunidade, ia à floresta em busca de mais fragmentos do metal estelar. Por diversas vezes não encontrei nada, mas sempre que o descobria, guardava-o para os cavaleiros. Com o decorrer dos séculos, os fragmentos tornaram-se raros, até que comecei a pensar que não restaria nenhum. Só passados 24 anos é que encontrei o último depósito.
A partir dele forjei 7 espadas, dentre elas um Dietrich Zarrock. Desde que os cavaleiros caíram, só voltei a procurar aço brilhante mais uma vez, ontem à noite, depois de Oromis me falar sobre você. Vuno inclinou a cabeça e os seus olhos aguados trespassaram Eragon. Percorri uma vasta área e lancei muitos feitiços para descobrir e agregar. No entanto, não encontrei nenhuma partícula de aço brilhante. Se tivesse arranjado algumas, poderíamos começar a pensar numa espada para ti, matador de espectros. No entanto, como nada encontrei, esta discussão não faz qualquer sentido. Eragon fez uma reverência à elfa, agradecendo por lhe ter dispensado o seu tempo e abandonou o pátio com Safira, através do exuberante túnel de cornizos. Enquanto caminhavam lado a lado em direção a uma clareira, na qual Safira pudesse levantar voo, Eragon disse, aço brilhante. Solembun deveria estar se referindo a isso. Deve existir aço brilhante debaixo da árvore Menoa. Como ele poderia saber? Talvez a própria árvore lhe tenha dito. O que é que isso interessa? Haja ou não aço brilhante, continuou ela. Como conseguiremos tirar seja o que for debaixo da cobertura de raízes da árvore Menoa? Não podemos retalhá-las e nem sequer sabemos onde cortar. Tenho de pensar sobre isso. Da clareira perto da casa de Hunon, Safira e Eragon voavam sobre Elesmera, voltando aos rochedos de Tel-Nair, onde Oromis e Glaedro os aguardavam. Logo que Safira aterrissou e Eragon desmontou, ela e Glaedro lançaram-se do rochedo e espiralaram lá no alto. Não porque quisessem ir a algum lugar, mas apenas para usufruírem do prazer da companhia um do outro. Enquanto os dois dragões dançavam entre as nuvens, Oromis ensinou a Eragon como poderia um mágico transportar um objeto de um lugar para o outro, sem que este tivesse de percorrer a distância intermédia. Na maior parte das formas de magia, explicou Oromis, a quantidade de energia necessária para sustentá-las é tão grande quanto for a distância entre você e o seu alvo. Contudo, neste caso, não é isso que se passa. A quantidade de energia necessária para enviar a pedra que tenho na minha mão para o outro lado do riacho seria a mesma que para enviá-la até as Ilhas do Sul. Por isso, este feitiço é extremamente útil sempre que precisar transportar um objeto para tão longe, que corra risco de vida, caso o faça normalmente através do espaço. No entanto, é um feitiço exigente e só deve recorrer a ele se todo o resto falhar. Transportar algo com as dimensões do ovo de Safira, por exemplo, te deixaria muito exausto para que pudesse se mexer. Depois, Oromis ensinou a Eragon a formulação do feitiço e algumas possíveis variações. Quando Oromis sentiu que ele tinha memorizado convenientemente os encantamentos, deixou-o experimentar transportar a pequena pedra que tinha na mão. Logo que Eragon recitou todo o feitiço, a pedra desapareceu das mãos de Oromis, aparecendo instantes depois no meio da clareira, provocando um clarão azul, uma ruidosa detonação e uma onda de ar escaldante. Eragon encolheu-se com o ruído e agarrou-se ao ramo de uma árvore próxima para se equilibrar, ao sentir os joelhos cederem e o frio subir pelas suas pernas. Sentiu um formigamento no couro cabeludo ao olhar para a pedra pousada num círculo de erva chamuscada e plana, recordando a primeira vez que contemplara o ovo de Safira. Muito bem, disse Oromis. Agora, pode me dizer por que a pedra provocou aquele ruído ao materializar-se sobre a erva? Eragon estava muito atento a tudo o que Oromis lhe dizia, mas continuou a pensar na questão da árvore Menoa durante toda a lição. E sabia que o mesmo estaria acontecendo com Safira, naquele momento, enquanto planava lá no alto. E quanto mais pensava no assunto, mais se convencia de que jamais encontraria uma solução. Logo que Oromis terminou o ensinamento de como mover objetos, perguntou-lhe: desde que você recusou a oferta de Tamerlane de Lord Fiol, você e Safira vão ficar em Elesmera muito mais tempo. Não sei, mestre, replicou Eragon. Quero tentar mais uma vez ir até a árvore Menoa. Se não for bem sucedido, creio que não restará qualquer alternativa que não partir para junto dos Varden de mãos vazias. Oromis acenou com a cabeça. Antes de partirem, voltem aqui mais uma vez. Sim, mestre. Enquanto voava rumo à árvore Menoa, com Eragon no dorso, Safira disse: se não funcionou, por que funcionaria agora? Porque é preciso que funcione. Tem uma ideia melhor? Não, mas esta também não me agrada. Não sabemos como ela irá reagir. Se lembra que antes de Linnea se introduzir na árvore, matou o jovem que traiu os seus sentimentos. Pode recorrer à violência. Não se atreverá. Pelo menos enquanto você estiver lá para me proteger. Com um tênue murmúrio de vento, Safira aterrou numa raiz nodosa, a cerca de 100 metros da base da árvore Menoa. Ao vê-la chegar, os esquilos espalhados pelo enorme pinheiro guincharam para avisar os irmãos. Descendo para cima da raiz, Eragon esfregou as palmas das mãos nas coxas e sussurrou: muito bem, o melhor é não perdermos tempo. E correu sobre a raiz até ao tronco da árvore, com uma passada leve, esticando os braços para os lados a fim de manter o equilíbrio. Safira seguiu numa passada mais lenta, com as garras a abrirem e a rasgarem a raiz que pisava. Eragon agachou-se sobre um pedaço de madeira escorregadio e prendeu os dedos numa fenda do tronco da árvore, para não cair. Aguardou até que Safira estivesse por cima dele e a seguir fechou os olhos, respirou profundamente o ar frio e úmido e projetou os pensamentos em direção à árvore. A árvore Menoa não tentou impedir que ele alcançasse a sua mente. A sua consciência era tão imensa, tão estranha, por isso, entrelaçada com o resto da vida vegetal da floresta, que não precisava se defender. Qualquer pessoa que tentasse ganhar o controle sobre a árvore, teria de estabelecer a sua dominância mental, ao longo de uma extensa faixa,
em Duveldenvarden, tratando-se de uma proeza improvável para qualquer um. A árvore lhe transmitia uma sensação de calor e luz. Sentia a terra comprimida contra as suas raízes num raio de centenas de metros. Depois sentiu o movimento da brisa através dos ramos enredados, o fluxo de seiva pegajosa num pequeno corte na casca e recebeu ainda uma série de sensações semelhantes oriundas de outras plantas que a árvore Menoa protegia. Em comparação com a consciência vivida que revelara durante a celebração do juramento de sangue, a árvore parecia quase adormecida. O único sinal de pensamentos consciente que Eragon conseguiu detectar era tão longo e lento que seria impossível decifrar. Reunindo todos os seus recursos, Eragon projetou um grito mental em direção à árvore Menoa. Ó, grande árvore! Me escuta, por favor. Precisa da tua ajuda. Todo o país está em guerra. Os elfos abandonaram a segurança de Duveldenvarden e eu não tenho espada para lutar. Solembum, o menino gato, me disse para procurar debaixo da árvore Menoa, se precisasse de uma arma. E esse momento chegou. Ó, mãe da floresta, escuta-me. Por favor, ajuda-me na minha demanda. Enquanto falava, Eragon projetava imagens de Thor, Murtag e dos exércitos do Império, na direção da consciência da árvore. Acrescentando mais memórias, Saphira contribuiu para os seus esforços, com a força da sua mente. Eragon não recorria apenas às palavras e imagens, também canalizava para o interior da árvore uma torrente contínua de energia oriunda do seu interior e de Saphira, uma dádiva de boa fé através da qual esperava despertar a curiosidade da árvore Menoa. Vários minutos se passaram e a árvore continuava a não responder, mas Eragon recusou-se a desistir. A árvore movia-se a um ritmo mais lento que os humanos, deduziu Eragon. Logo, seria de se esperar que não respondesse imediatamente ao seu pedido. Não podemos ceder muito mais energia, avisou Saphira, caso queiramos regressar aos Varden a tempo. Relutante, Eragon concordou e interrompeu o fluxo de energia. Continuaram a apelar à árvore Menoa, até que o sol atingiu o seu auge, começando a descer. Nuvens surgiam, cresciam e definhavam, deslizando pela abóbada celeste. Pássaros voavam velozmente sobre as copas das árvores, esquilos furiosos tagarelavam, borboletas serpenteavam de local em local. E uma fila de formigas vermelhas marchava junto da bota de Eragon, carregando pequenas larvas brancas com as pinças. Entretanto Saphira rosnou e todos os pássaros das imediações fugiram assustados. Chega de humilhação, declarou ela. Eu sou um dragão e não aceito ser ignorada, nem mesmo por uma árvore. Não, espere, gritou Eragon ao perceber as suas intenções, mas ela o ignorou. Recuando do tronco da árvore Menoa, Saphira agachou-se, cravou bem fundo as garras na raiz por baixo dela e arrancou grandes pedaços de madeira, com um puxão violento. Venha aqui fora e fala conosco, árvore elfo, rugiu ela. Em seguida, lançando a cabeça para trás como uma serpente prestes a atacar, projetou uma coluna de chamas através das mandíbulas, envolvendo o tronco numa tempestade de labaredas azuis e brancas. Cobrindo o rosto, Eragon saltou para longe, escapando do calor. Sephiroth! Gritou ele, horrorizado. Só para quando ela nos responder. Uma espessa camada de gotas de água deslizou para o chão. Ao olhar para cima, Eragon viu os ramos do pinheiro estremecerem e oscilarem numa agitação crescente. O ruído de madeira a roçar na madeira impregnou o ar. Ao mesmo tempo, Eragon sentiu uma brisa gelada fustigar-lhe o rosto e pareceu-lhe distinguir um ressoar oco debaixo dos pés. Observando ao redor, verificou que as árvores que ladeavam a clareira estavam maiores e mais angulosas que anteriormente e pareciam inclinar-se para o interior tal como os ramos retorcidos e esticados na sua direção como garras. Eragon sentiu medo. Saphira, disse ele, baixando-se parcialmente, pronto para correr ou lutar. Cerrando as mandíbulas e interrompendo a torrente de fogo, Saphira desviou os olhos da árvore Menoa. Ao ver o anel de árvores ameaçadoras, as escamas ondularam e eriçaram-se, como o pelo de um gato assanhado. Rugiu a floresta, balançando a cabeça de um lado para o outro, abriu as asas e começou a recuar. Salta para o meu dorso, depressa. Mas, antes que Eragon conseguisse dar um único passo, uma raiz tão grossa como o seu braço irrompeu do chão, enrolando-se em torno do seu tornozelo esquerdo e imobilizando. Raízes mais grossas apareceram de ambos os lados de Saphira, prendendo-lhe as patas e a cauda, aprisionando-a também. Saphira rugiu em fúria, arqueando o pescoço e soltando outro dilúvio de fogo. As chamas tremeluziram e se extinguiram ao ouvir uma voz ecoar na sua mente e na de Eragon. Era uma voz lenta e sussurrante como o restolhar das folhas. A voz disse: quem se atreve a perturbar a minha paz? Quem se atreve a me morder e a me queimar? Digam os seus nomes para que eu saiba quem matei. Eragon fez um esgar de dor ao sentir a raiz aperta-lhe o tornozelo. Um pouco mais de pressão e seu rosto iria partir-se. Eu sou Eragon, matador de espectros, e este é o dragão a quem estou ligado. Saphira, escamas brilhantes. Boa morte, Eragon, matador de espectros e Saphira, escamas brilhantes. Espera, disse Eragon. Não terminei de dizer os nossos nomes. Seguiu-se um longo silêncio. Depois a voz disse: continua. Eu sou o último cavaleiro de dragão livre na Alagaesia e Saphira é o último dragão fêmea vivo. Talvez sejamos os únicos capazes de derrotar Galbatorix, o traidor que destruiu os cavaleiros e conquistou metade da Alagaesia. Por que me atacou, dragão? Suspirou a Wolf. Saphira arreganhou os dentes e respondeu. Por que não estava nos respondendo, árvore elfo? E porque Eragon perdeu a sua espada e o menino gato lhe disse que procurasse debaixo da árvore Menoa, se precisasse de uma arma. Procuramos por todo o lado,
mas não conseguimos encontrá-la. Sendo assim, morrerá em vão, dragão, visto que não há qualquer arma debaixo das minhas raízes. Desesperado em conseguir que a árvore continuasse a falar, Eragon continuou. Achamos que o menino gato poderia estar se referindo ao aço brilhante, o metal estelar que Hunon usa para forjar as espadas dos cavaleiros. Sem ele, nunca poderá substituir a minha espada. A superfície da terra ondulou e a rede de raízes que cobria a clareira moveu-se ligeiramente. A perturbação afugentou das tocas e esconderijos centenas de coelhos, ratos, arganazes, musaranhos em pânico, fazendo-os correr em campo aberto, rumo ao interior da floresta. Pelo canto do olho, Eragon viu dezenas de elfos correrem para a clareira, com os cabelos esvoaçando como estandartes em seda. Silenciosos como aparições, os elfos imobilizaram-se por baixo dos galhos das árvores circundantes e olharam para ele e para Safira, embora não fizessem qualquer gesto, no sentido de se aproximarem ou de ajudá-los. Eragon estava prestes a se comunicar mentalmente com Oromis e Glaed, quando voltou a ouvir a voz. O menino gato sabia do que estava falando. Jaz um bloco de minério de aço brilhante enterrando mesmo a ponta das minhas raízes, mas vocês não o terão. Morderam-me e queimaram-me. Não os perdoo. O temor equilibrou o entusiasmo de Eragon ao saber da existência do minério. Mas, Safira é o último dragão fêmea, exclamou ele. Com certeza não a mataria. Os dragões cospem fogo, sussurrou a voz, fazendo estremecer as árvores à volta da clareira. E os fogos têm de ser extintos. Safira rugiu de novo e disse: se não detivermos o homem que destruiu os cavaleiros de dragão, ele virá aqui, queimará a floresta ao seu redor e destruirá você também, árvore elfo. Se nos ajudar, talvez consigamos impedi-lo. Um guincho ecoou entre as árvores enquanto dois ramos raspavam um no outro. Se ele tentar matar os meus rebentos, morrerá, disse a voz. Não há nada mais forte que a floresta inteira. Ninguém pode derrotar a floresta e eu falo em seu nome. A energia que demos a você não é o bastante para reparar os seus ferimentos? Perguntou Eragon. Não é o suficiente em compensação. A árvore Menoa não respondeu, sondando a mente de Eragon e varrendo-lhe os pensamentos como uma rajada de vento. O que você é, cavaleiro? Perguntou a árvore. Conheço todas as criaturas que vivem nesta floresta, mas nunca vi nenhuma como você. Não sou um elfo, nem um humano, disse Eragon. Sou o meio termo. Os dragões transformaram-me durante a celebração do juramento de sangue. Por que te transformarão, cavaleiro? Para combater Galbatorix e o seu império melhor. Lembro-me de sentir o mundo deformar-se durante a celebração, mas não achei que fosse algo importante. Hoje em dia, tudo parece tão pouco importante, à exceção do sol e da chuva. Eragon continuou. Curaremos a sua raiz e o seu tronco, se quiser, mas, por favor, nos entrega o aço brilhante. As outras árvores rangeram e gemeram como almas abandonadas. Em seguida, a voz soltou a ouvir-se, suave e palpitante. Me dará o que eu quero em troca, um cavaleiro de dragão. Sim, respondeu Eragon, sem qualquer hesitação. Fosse qual fosse o preço da espada de cavaleiro, o pagaria de bom grado. A copa da árvore Menoa ficou imóvel. Durante alguns minutos, a clareira foi inundada por um silêncio profundo. Depois o chão começou a tremer e as raízes em frente a Eragon começaram a torcer-se e a desfizeram-se, projetando fragmentos de casca. À medida que se desviavam, era revelada uma extensão nua de terra, da qual emergiu algo semelhante a um bloco de ferro corroído, com cerca de 60 centímetros de comprimentos e 45 de largura. Quando o minério se imobilizou sobre o solo negro e fértil, Eragon sentiu uma ligeira pontada nos intestinos. Vacilou e massageou o local, mas o acesso momentâneo de desconforto, entretanto, já passará. Em seguida, a raiz em torno do seu tornozelo soltou-se e recolheu ao chão, assim como as que prendiam Safira. Aqui está o seu metal, murmurou a árvore Menoa. Leva-o e vai embora. Uas, Eragon começou. Vai, disse a árvore Menoa, com a voz se diluindo. Vai. E a consciência da árvore se retirou do seu interior e de Safira, recolhendo-se cada vez mais no interior, até Eragon quase não sentir a sua presença. Ao seu redor, os gigantescos pinheiros descontraíram-se e regressaram às posições habituais. Uas, disse Eragon em voz alta, intrigado com o fato da árvore Menoa não ter lhe dito o que pretendia. Ainda perplexo, foi até o minério, passou os dedos por baixo da aresta da pedra rendilhada de metal e ergueu a massa irregular, segurando-a nos braços e gemendo com o seu peso. Abraçando-a contra o peito, virou as costas à árvore Menoa e iniciou o longo caminho até a casa de Hunon. Ao se juntar a ele, Safira farejou o aço brilhante. Tinha razão, disse ela. Eu não deveria tê-la atacado. Pelo menos temos o aço brilhante, respondeu Eragon. E a árvore Menoa? Não sei o que a árvore Menoa lucrou, mas nós temos o que viemos buscar e é isso que interessa. Os elfos reuniram-se de ambos os lados do caminho que Eragon decidirá seguir, observando-os com uma intensidade tal que Eragon acelerou o passo, sentindo um formigamento na nuca. Os elfos não falaram, limitando-se a fitá-los com os seus olhos oblíquos, como se observassem um animal perigoso a rondar as suas casas. Uma baforada de fumo irrompeu das narinas de Safira. Se Galbatorix não nos matar, entretanto, disse ela, acho que o lamentaremos para o resto da vida.